O céu cinzento de Moscou pesava sobre os ombros como uma lousa úmida. Aliona Ivanovna Volkova permanecia imóvel nos degraus do fórum, sentindo o vento cortante de novembro se infiltrar pela gola do casaco surrado. Entre os dedos, o papel do divórcio parecia leve como uma folha seca, mas a sensação era de que carregava um bloco de chumbo. Mãe, vamos ficar muito tempo aqui? A voz de Yulia puxou sua manga com impaciência. A menina se enroscava em um cachecol colorido, o último presente do pai antes de anunciar que ia embora. Aliona piscou, como se emergisse de um redemoinho de pensamentos. Não, meu amor, já vamos embora, respondeu a filha, esperançosa. A palavra casa ecoou em seu peito como uma facada surda. Não havia mais uma casa. O apartamento de 2 quartos na rua Nagatinskaya, onde até um mês atrás viviam em 3, agora pertencia ao banco. A hipoteca estava no nome dela, e pagar sozinha havia se tornado uma missão impossível. Ou quase. Ela se agachou na frente da filha, ajustando uma mecha rebelde de cabelo claro atrás da orelha da menina. Lembra que eu te falei da vovó Feodósia? Minha avó, que mora naquela casinha com um pomar de maçãs. O rosto de Yulia se iluminou levemente. Ah, sim. Vamos pra lá? Aliona hesitou antes de completar, por enquanto. Não tinha certeza se tentava convencer a filha ou a si mesma. Desceram os degraus em direção ao ponto de ônibus. Aliona tentava não reviver a cena no tribunal, mas as memórias eram recentes demais, arranhando sua mente como unhas em um quadro negro. Não me recuso a pagar pensão, a voz irritada de Igor ainda soava em seus ouvidos. Mas não quero a criança. Nem nos fins de semana, nem nas férias. A juíza, uma mulher de meia-idade com olheiras fundas, ergueu os óculos para encará-lo. O senhor está abdicando dos direitos paternos sobre seu próprio filho? Dos direitos? Sim. Das obrigações? Não. Igor endireitou os ombros categórico. Tenho uma nova família. Minha esposa está grávida. Estamos começando do zero, e a presença de uma criança de um casamento anterior seria inadequada. Aliona permanecerá sentada, agarrada à beirada do banco, sem forças para levantar os olhos. Inadequada. Era assim que ele definia sua filha de 9 anos. Como se falasse de um móvel velho que não combinava com a nova decoração. No ônibus quase vazio, ela se perguntava onde havia errado ao longo daqueles anos. Será que trabalhou demais? Se esqueceu de si mesma? Virou uma máquina de produzir? Tudo começara na universidade como um conto de fadas. O jovem professor notou a aluna tímida. Depois vieram o casamento, o nascimento de Yulia, a busca por um lar, a hipoteca. Até que Igor passou a chegar tarde, justificando que uma aluna de pós-graduação precisava de orientação extra. Ela acreditou. Mãe, o papai sabe para onde a gente vai? A pergunta de Yulia a arrancou das lembranças. Não, querida. E acho que ele não vai procurar a gente. A voz da menina tremia, carregada de uma esperança frágil. Aliona sentiu o coração se apertar. Como explicar a uma criança que seu pai acabará de renunciar a ela por lei? Duvido, respondeu, tentando manter a voz firme. Ele está muito ocupado com o trabalho. Logo terá outro filho. Então eu não sirvo mais para ele? Os olhos cinzentos de Yulia se encheram d'água. Ele parou de me amar? Não, claro que não. Aliona a puxou para um abraço. Às vezes os adultos cometem erros. Tomam decisões ruins. A menina se afastou de repente, assustada. Você também pode decidir isso. Arrumar outro marido e achar que eu sou inadequada. A pergunta a deixou sem ar. Segurou os ombros da filha com força. Nunca. Ouviu? Nunca. Somos uma só. Mesmo que o mundo desabe, eu sempre estarei com você. Yulia a encarou por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade daquelas palavras. Depois assentiu e se aninhou no colo da mãe, apoiando a cabeça em seu ombro. Na kitnet alugada que teriam que devolver em 3 dias, as malas já estavam fechadas. Só restavam algumas caixas com o essencial. O resto fora vendido por migalhas ou doado. Aliona colocou a filha para dormir cedo e sentou-se à janela com uma xícara de chá, sem acender a luz. Na escuridão, as luzes noturnas de Moscou pareciam estrelas distantes. A avó Feodósia morava na estação Zelenogradskaya, em uma casa antiga herdada dos pais. Para lá seguiriam no dia seguinte. Aliona não visitava o lugar desde a adolescência, mas lembrava do cheiro das maçãs no pomar e do rangido do assoalho na sala clara. Como cheguei a este ponto? Pensou, pressionando a xícara quente contra a bochecha. Aos 29 anos do zero, sem marido, sem teto, sem dinheiro, com uma filha para criar. Imaginou-se procurando trabalho naqueles arredores. O que sabia fazer? Dar aulas de idiomas para crianças, elaborar relatórios contábeis. Duvidava que isso fosse útil no campo.
Teria que se reinventar, começar dos fundamentos. Um gato malhado, de olhos amarelos, pulou no parapeito. Era o felino do vizinho, que às vezes aparecia pela fresta da janela e que Yulia alimentava. Agora, o animal a fitava como se perguntasse: e agora? Eu também não sei, murmurou Aliona, coçando-o atrás da orelha. Mas não há alternativa. Precisamos ir para a casa da vovó. Estranhamente, ao dizer isso em voz alta, sentiu um peso se levantar. O que parecia uma rendição forçada de repente, ganhou contornos de uma escolha certa. Talvez, longe da agitação de Moscou, dos fantasmas do passado, ela conseguisse se reencontrar. Aliona sorriu para seus próprios pensamentos. Afinal, tinha apenas 29 anos. A vida toda pela frente. E acima de tudo, tinha Yulia, razão suficiente para seguir em frente, mesmo quando as forças faltavam. Naquela noite, pela primeira vez em meses, adormeceu sem lágrimas nem remédios. Na manhã seguinte, enquanto arrumava as últimas coisas, encontrou no armário um álbum de fotos esquecido. Folheando as páginas desbotadas, deteve-se em uma imagem, sua mãe jovem com um vestido simples de chita, segurando a pequena Aliona no colo. Ao fundo, a fumaça de uma fábrica, símbolo de uma época que parecia sólida, mas revelou-se frágil. Sua mãe sobrevivera ao fim da União Soviética, ao desemprego, às filas por pão. Criará a filha, dera-lhes tudo, ensinado a não desistir. Ao lado do álbum, uma caderneta de receitas amarelada, cheia de anotações da avó, tortas de repolho, almôndegas de cenoura, compota de frutas secas. Um pedaço da história culinária da família, passado de geração em geração. Aliona embrulhou o livro com cuidado em um pano e guardou na bolsa, um fragmento de lar para levar consigo. Em uma foto desgastada, a jovem Feodósia estava junto ao portão de sua casa, com a pequena Aliona no colo. Abaixo, uma legenda desbotada dizia: a segunda chance sempre chega de onde menos se espera. Aliona guardou a imagem na bolsa. Talvez a avó tivesse razão. Talvez aquela fosse sua segunda chance. O trem balançava como se relutasse em se afastar da capital. Pela janela desfilavam paisagens melancólicas do interior moscovita em novembro. Árvores nuas, casas cinzentas, pombos revirando lixo nas poças. Aliona encostou a testa no vidro frio, enquanto Yulia dormitava em seu colo, respirando suavemente. O ritmo das rodas embalava a menina, que ocasionalmente franzia o nariz no sono. Aliona afastava com cuidado os fios de cabelo que caíam sobre o rosto da filha, como fazia sempre quando Yulia sonhava. O vagão estava quase vazio, alguns estudantes com mochilas, uma senhora idosa com um carrinho cheio de embrulhos, um homem de meia-idade absorto em um livro. Eis aqui a minha vida agora, 2 malões e uma mochila, pensou Aliona, olhando para a bagagem modesta. Sentia não apenas a amargura da perda, mas também um alívio estranho, quase vergonhoso, como se tivesse finalmente deixado cair uma pedra que carregava há anos. 9 anos vivendo a ilusão de um casamento feliz, cozinhando, lavando, trabalhando, criando a filha, tentando agradar o marido, com medo até de admitir para si mesma que tudo já estava desmoronando há muito tempo. E agora a liberdade. Assustadora, desconhecida, mas ainda assim, liberdade. Próxima estação, Zelenogradskaya, arranhou o alto-falante. O trem permanecerá 2 minutos. Aliona despertou Yulia com suavidade. Acorde, querida, é nossa parada. A menina espreguiçou-se, esfregando os olhos com os punhos. Já chegamos na casa da vovó? Ainda falta um pouco a pé. Vamos, solzinho, levante-se. Desceram para uma pequena plataforma cortada pelo vento gelado. Yulia encolheu-se dentro da jaqueta, enquanto Aliona tentava equilibrar as 2 malas sem perder a filha de vista. Você se lembra de onde a vovó mora? Perguntou Yulia, olhando ao redor. Claro, sorriu Aliona. Passei todos os verões aqui antes de entrar na universidade. Mas, ao saírem da estação, a confiança de Aliona vacilou. O vilarejo havia mudado, casas novas, cercas tortas, ruas com nomes diferentes. É por ali, apontou para a direita, onde entre as árvores avistavam-se telhados. Uns 20 minutos a pé. Já iam se pôr em marcha quando Aliona sentiu um puxão na bolsa. Ao se virar, viu um menino de uns 6 anos, magro, com grandes olhos castanhos e cachos escuros escapando de um gorro mal amarrado. Vestia uma jaqueta claramente grande demais e calças sem forro. Tia, não vá embora, sussurrou ele, sem soltar a bolsa. A voz tremia. Aliona congelou. Um arrepio percorreu suas costas. Você está perdido? Agachou-se, fitando-o nos olhos. Onde estão seus pais? Não sei, fungou o menino. Vim com a babá. Ela disse que íamos para a casa de uma tia e que eu deveria ficar lá. Depois foi ao banheiro e não voltou. Esperei e saí. Pensei que talvez ela estivesse aqui.
Algo em seu olhar, assustado, desesperado, tocou Aliona profundamente. Ela própria se sentirá assim no dia anterior, nos degraus do tribunal. Abandonada, desnecessária, traída. Como você se chama? Perguntou, suavizando a voz. Pavlik, respondeu o menino. Pavel Krail. E quantos anos você tem, Pavlik? 6. Quase 7, acrescentou, orgulhoso, endireitando os ombros. E a senhora? Me chamo Aliona Ivanovna, e está é minha filha, Yulia. Yulia, que observava a cena com desconfiança, puxou a manga da mãe. Mamãe, precisamos ir. A vovó está esperando. Espere, querida. Aliona hesitou. Não podemos deixar uma criança sozinha na estação. Por que ele não pode simplesmente ir para casa? Irritou-se Yulia. Porque eu não sei onde é minha casa, respondeu Pavlik sério. A babá disse que meu pai foi embora e que eu deveria ficar com essa tia. Mas não conheço essa tia. Fez uma pausa. Não conheço ninguém aqui. Aliona sentiu um nó na garganta. Olhou para o relógio, 17 horas. Em breve anoiteceria. A estação estava deserta. Precisamos chamar a polícia, murmurou. Não, exclamou o menino, agarrando-se à sua jaqueta. Não chame a polícia. Eles vão me levar para um orfanato. Por que você acha isso? A babá disse que se eu me comportasse mal, me mandariam para um orfanato, onde batem e não dão comida, sussurrou Pavlik. Não quero ir para lá. Aliona suspirou. O que fazer? Não podia simplesmente levar uma criança desconhecida, mas também não podia abandoná-lo ali, sozinho, no frio. Venha conosco, decidiu levantando-se. Minha avó é uma mulher sábia. Ela saberá o que fazer. Mamãe, protestou Yulia. Não o conhecemos. E temos escolha. Aliona afastou a filha discretamente. Imagine se fosse você sozinha numa estação estranha. Não gostaria que alguém a ajudasse? Yulia franziu a testa, mas calou-se. Aliona voltou-se para Pavlik. Você vem conosco? A casa da vovó não é longe. O menino assentiu e inesperadamente sorriu. O sorriso transformou seu rosto, de assustado e cansado, tornou-se aberto, infantil. Obrigado, disse, pegando com cuidado a mão de Aliona. Caminhavam pela estrada coberta de neve, entre cercas de madeira. Pavlik segura firme a mão de Aliona, enquanto Yulia ia à frente, sem se virar. Ali está a casa da vovó, apontou Aliona para uma casa azul com molduras esculpidas no final da rua. Veja, aquelas macieiras no quintal. Pavlik observava com curiosidade. Yulia, reconhecendo o lugar, animou-se um pouco e correu adiante. Vovó, gritou, chegando ao portão. Somos nós. A porta se abriu, e no alpendre apareceu uma senhora magra de tricô e lenço na cabeça. Apesar da idade, mantinha a postura ereta, e seus movimentos tinham uma graça serena. Minhas combinhas chegaram, sorriu Fedósia, abraçando Yulia. Já estava esperando. O samovar está pronto, os pirogues assados. Foi então que notou Pavlik, escondido atrás de Aliona. E este quem é? Aliona titubeou sem saber como explicar. Mas Fedósia já se agachava diante do menino. Olá, jovem valente, disse, olhando-o nos olhos. Como te chamas? Pavel Krail, respondeu o menino, sem desviar o olhar. Belíssimo nome, aprovou Fedósia. Santo. O apóstolo Paulo viajou muito e você, pelo jeito, também é um viajante. Vovó, nós o encontramos na estação, interrompeu Aliona. A babá o abandonou. Não podíamos deixá-lo lá. Fedósia observou a neta, depois Pavlik, e levantou-se com leveza. Claro que não podiam, disse calma. E fizeram bem. Nunca se sabe que caminhos levam uma pessoa até nossa porta, nem por quê. Suspirou olhando para o horizonte e acrescentou mais baixo. Em 1943, quando os alemães recuavam, encontrei uma menina tremendo na beira do bosque. Ficou conosco 3 dias até o pai aparecer. Um mês depois, trouxeram um saco de batatas. Naquela época valia mais que ouro. Voltou-se para os 3. Então nunca se sabe onde se perde nem onde se encontra. Vamos todos para dentro. A história pode esperar, mas o chá quente não. Dentro de casa cheirava a maçã, canela e ervas secas. O fogão a lenha estava aceso, e sobre a mesa havia uma travessa de pirogues. Pavlik olhou ao redor, fascinado. Que bonito aqui, comentou. E quente. Obrigada, querido, sorriu Fedósia. Esta casa tem quase 100 anos. Meu avô a construiu. Já viu de tudo, guerra, destruição, alegria e dor. Mas continua de pé, como nós todos. Olhou para Aliona, que exausta, sentou-se no banco junto à janela. Yulia, mostre ao Pavlik onde lavar as mãos, pediu Fedósia. Enquanto isso, enquanto converso com sua mãe. Yulia assentiu com relutância e levou o menino para a despensa. Quando as crianças saíram, Aliona se inclinou para frente à voz trêmula.
Não sei o que fazer, Babucha sussurrou. Precisamos avisar a polícia, mas ele tem tanto medo. E que tipo de babá abandona uma criança assim? Fedósia sentou-se ao lado da neta e segurou sua mão, áspera e quente. Não se torture antes da hora, disse, com a calma de quem já viu muitas tempestades. Você não é a primeira, nem será a última, a trazer um hóspede inesperado para casa. Amanhã a gente resolve. Hoje deixe as crianças descansarem, comerem e dormirem. O amanhecer é mais sábio que a noite. Aliona mordeu o lábio. E se estiverem procurando por ele? E se estivermos quebrando a lei? Fedósia abaixou a voz como se compartilhasse um segredo. Se estivessem mesmo procurando, não teriam mandado o menino com uma babá desconhecida para uma tia que nem conhece. Fez uma pausa, observando o rosto tenso da neta. Eu já vi esse olhar, Golubusca murmurou. Como de um filhote abandonado. Sua mão enrugada acariciou a bochecha de Aliona. Recentemente você mesma se olhou no espelho com esses mesmos olhos. Aliona engoliu em seco. As palavras da avó doíam porque eram verdadeiras. Eu sei, admitiu, a voz quase inaudível. Mas e agora? Agora lembre-se, às vezes encontramos não o que procurávamos, mas o que realmente precisávamos. Fedósia apertou sua mão com força, como se transmitisse coragem através do toque. As crianças voltaram para a sala. Yulia ainda mantinha distância, mas Pavlik, aos poucos, parecia menos tenso. Seus olhos brilhavam ao examinar as fotografias antigas nas paredes. De quem é esse retrato? Perguntou, apontando para um jovem em uniforme militar. Esse é meu marido, Stepan Nikiforovich, respondeu Fedósia, com um sorriso que amaciava as rugas do tempo. Seu bisavô, acrescentou, olhando para Yulia. Faz tempo que ele se foi, mas seu espírito ainda mora nesta casa. Ele era soldado? A curiosidade de Pavlik era genuína. Artilheiro. Nos conhecemos na frente de batalha, disse Fedósia, os olhos perdidos em memórias. Mas essa é uma história longa. Agora sentem-se à mesa, que o chá está esfriando. Quando se acomodaram para jantar, Aliona notou como Pavlik devorava a comida, apesar de tentar fazer isso com educação. Ao esvaziar o prato, ele olhou para Fedósia com uma seriedade que não combinava com seus 6 anos. Obrigado. Faz tempo que não como comida caseira. Algo na voz do menino fez Aliona estremecer. Não era piedade o que sentia, mas uma onda quente no peito, algo mais profundo, como o reconhecimento de uma dor compartilhada. Ao cruzar o olhar com Fedósia, soube que a avó sentia o mesmo. Então, captou o olhar de Yulia, desconfiado, quase possessivo. A filha observava Pavlik como se ele fosse uma ameaça, um intruso em seu território já tão frágil. Aliona suspirou internamente. Não apenas o menino, mas sua própria filha precisava de colo e segurança. Afinal, Yulia também havia sido traída, pelo pai, que a descartara como se fosse um objeto sem valor. Como tudo é complicado, pensou, observando as duas crianças à mesa. Abandonado por quem sabe quem, a outra, rejeitada pelo próprio sangue. E ela própria, uma mulher de coração partido e bolsos vazios. Que grupo estranho se reunirá naquela casa velha à beira de Zelenogradskaya? Mas no fundo uma centelha de esperança ardia, talvez não fosse por acaso. Talvez tivessem se encontrado exatamente quando mais precisavam uns dos outros. O amanhecer na casa de Fedósia começava com os galos. Seus cantos roucos rasgavam o silêncio da madrugada, anunciando que a noite havia terminado, gostasse você disso ou não. Aliona acordou e ficou alguns minutos olhando para o teto, seguindo com os dedos as rachaduras que desde a infância lhe lembravam um mapa de terras desconhecidas. Antigamente inventava histórias sobre aqueles reinos imaginários, povoados de criaturas fantásticas. Agora, porém, a vida escrevia uma narrativa mais estranha que qualquer ficção. Ao seu lado, Yulia ainda dormia. Na cama de campanha que Fedósia armara na noite anterior, Pavlik respirava fundo, o rosto relaxado no sono. Sem a expressão alerta, parecia ainda menor do que seus 6 anos. Aliona levantou-se com cuidado, evitando acordar as crianças, e foi para a cozinha. Fedósia já mexia nas brasas do fogão, avivando o fogo com movimentos precisos. Bom dia, disse Aliona baixinho, aproximando-se. Bom dia, Golubusca, respondeu a avó, sem virar o rosto. Dormiu bem? Surpreendentemente sim. Aliona espreguiçou-se. Pela primeira vez em semanas. É o ar daqui, assentiu Fedósia. Não tem a poeira da cidade entupindo os pulmões. E a alma, imagino, também deve estar mais leve. Fechou a porta do fogão com um estalo. Às vezes, basta mudar de lugar para soltar um pouco do peso. Aliona sentou-se no banco de madeira, observando a avó manipular as chamas como se fossem extensões de suas próprias mãos.
Babucha, precisamos encontrar o pai desse menino, disse, após um silêncio. Com certeza ele está procurando pelo filho. Ou não, Fedósia encolheu os ombros, pragmática. A babá o abandonou. Quem faz isso com uma criança? Suspirou. Talvez ela o tenha sequestrado e depois ficou com medo. Ou talvez, hesitou. Não sei. Mas meu palpite é que tem mais coisa nessa história. Precisamos conversar com ele quando acordar, concordou Aliona. A oportunidade surgiu depois do café da manhã. Pavlik, saciado com os oladi panquecas de Fedósia e geleia caseira, estava mais falante. Vocês têm um jardim? Perguntou, olhando pela janela para as macieiras nuas do inverno. Tem, sorriu Fedósia. Na primavera, fica tão florido que dói os olhos de tão bonito. E no outono dá maçãs para a vila toda. Meu pai também tinha um jardim, murmurou Pavlik. Num sítio, mas a gente quase não ia lá. Aliona trocou um olhar com Fedósia antes de se inclinar para a frente com delicadeza. Pavlik, onde seu pai mora? Em Moscou, respondeu o menino. Ele tem um apartamento grande e um café. A comida lá é muito boa. E sua mãe? Perguntou Fedósia, servindo-lhe mais uma panqueca. O rosto de Pavlik se fechou instantaneamente. Não tenho mãe, disse baixo. Ela foi embora quando eu era pequeno. A Vika falava que ela nos abandonou. Vika é sua babá? Confirmou Aliona. Pavlik assentiu. Ela disse que meu pai viajou a trabalho e que eu ia ficar com uma tia. A gente pegou um trem, mas a Vika não parava de mexer no celular. Aí falou que precisava ir ao banheiro, e não voltou. Seus dedos brincavam com a ponta da toalha de mesa. Eu esperei. Depois, o trem parou, e todo mundo começou a descer. Saí também e fui procurá-la, mas não achei. Aí vi vocês. A voz do menino carregava um cansaço que não era de criança. Aliona sentiu o peito doer. Aquele garoto já havia sido traído pela mãe e agora pela única pessoa que deveria protegê-lo. Você sabe o nome do seu pai? Perguntou, tentando manter o tom leve. Claro, respondeu Pavlik surpreso. Denis Alexeyevich Kraiov. Ele tem cartões de visita, sempre leva no bolso do paletó. Balançou a cabeça quando Aliona perguntou pelo telefone. A Vika não deixava eu ligar para ele. Falava que ele estava ocupado e que não podia incomodar. Seu telefone estava anotado no seu mochila? Insistiu Aliona. Pavlik olhou ao redor, confuso. Minha mochila ficou no trem, seu rosto se contorceu. Minha pijama estava lá, e meu livro, e o meu urso. A última palavra saiu tão baixa que quase se perdeu no silêncio. Você tinha um ursinho? Yulia, que até então permanecerá calada, aproximou-se. Pavlik assentiu. Meu pai que me deu. Eu dormia com ele todas as noites. Sem dizer nada, Yulia levantou-se, saiu da cozinha e voltou um minuto depois, segurando um coelho de pelúcia surrado. Aqui, disse, estendendo a ele. Esse é o Stiopka. Pode dormir com ele até a gente achar o seu urso. Aliona olhou para a filha, surpresa. Stiopka era o brinquedo mais precioso de Yulia desde os 3 anos. Nunca o emprestava a ninguém, nem deixava que tocassem nele. Pavlik pegou o coelho com cuidado, como se temesse que a oferta fosse retirada. Obrigado, disse sério. Vou cuidar bem dele. Algo mudou na atmosfera da cozinha após aquele gesto simples. Era como se o gelo que congelava a relação entre as crianças começasse a derreter, substituído por uma timidez menos hostil. Depois do almoço, Aliona decidiu agir. Não podia ficar com o menino sem avisar o pai. Mas como encontrá-lo? Na casa não havia telefone nem internet. Vá até Varvara Nikolaevna, sugeriu Fedósia. Ela trabalha como bibliotecária na escola. Tem computador com internet lá. As crianças ficaram aos cuidados da avó, enquanto Aliona partiu em busca de respostas. Varvara Nikolaevna, uma mulher idosa mas cheia de energia, com batom vermelho vivo nos lábios finos, recebeu-a com um sorriso caloroso. Alionuca, quantos anos, quantos invernos! Exclamou. Já está toda crescida, e dizem que até casou. Casei, confirmou Aliona com um aceno de cabeça. E me separei. A bibliotecária assentiu com compreensão, como se já conhecesse o peso daquelas palavras. A vida é assim, ora te levanta, ora te joga no chão. Em que posso ajudar? Aliona resumiu a história de Pavlik, omitindo os detalhes mais pessoais de sua própria vida. Precisava encontrar o pai do menino pela internet. Talvez houvesse alguma informação sobre ele. Claro, Zolotsa, respondeu Varvara Nikolaevna, ligando o computador. Qual o sobrenome? Kraiov. Denis Alexeyevich. Acho que ele tem um café em Moscou. Passaram quase 1 hora revirando os resultados da busca. Descobriram que Denis Kraiov era dono da rede Domashniotchak, um negócio próspero com 4 unidades espalhadas por diferentes bairros da capital.
No site da empresa, havia um telefone para contato. Pronto, achamos, sorriu a bibliotecária. Liga. Aliona hesitou, olhando para o número. De repente, o medo apertou seu peito. O que diria aquele estranho? Olá, tenho seu filho aqui, soava como cena de filme policial sobre sequestro. E se ele pensasse que ela estava atrás de um homem rico? Uma mãe solteira, recém-divorciada, que encontra o filho de um empresário de sucesso. Parecia enredo de romance barato. Alguma coisa errada? Perguntou Varvara Nikolaevna, notando sua indecisão. Só estou pensando em como explicar a situação, e respondeu Aliona. Tudo isso é tão estranho. A verdade sempre soa melhor que qualquer invenção. Deu de ombros a bibliotecária. Conte como foi. Se ele for uma pessoa decente, vai entender. Aliona respirou fundo e discou o número. Após alguns toques, uma voz feminina atendeu. Café Domashniotchak, em que posso ajudar? Olá, Aliona forçou a voz a sair calma. Preciso falar com Denis Alexeyevich Kraiov. É um assunto pessoal. O senhor Denis não pode atender no momento. Posso anotar um recado? Aliona engoliu em seco. É sobre o filho dele, Pavlik. É muito importante. Do outro lado, um silêncio. Então, a mulher respondeu. Um momento. Vou transferir. Depois de alguns segundos, uma voz masculina baixa soou no telefone. Alô, Denis Kraiov. Boa tarde, Aliona endireitou as costas como se ele pudesse vê-la. Meu nome é Aliona Volkova. O senhor não me conhece, mas estou com o seu filho, Pavlik. O silêncio que se seguiu foi tão longo que ela pensou que a ligação tinha caído. O que quer dizer com está com? Finalmente o homem perguntou. E havia algo em seu tom, uma mistura de esperança e terror, que dissipou todas as dúvidas de Aliona. Aquele homem realmente amava o filho. Nós nos encontramos ontem na estação Zelenogradskaya. Ele estava sozinho. Disse que a babá o deixou no trem. Não pude abandoná-lo, então o trouxe para a casa da minha avó. Ele está bem, não se preocupe. Outra pausa. Depois, um suspiro abafado. Graças a Deus, a voz do homem tremia. Estou enlouquecendo há 24 horas. Vika disse que ele desapareceu de casa. Acionei a polícia inteira. Aliona franziu a testa. Pavlik me contou que ela o levou até uma tia e o deixou no trem. O espanto na voz de Denis foi tão genuíno que ela entendeu. Ele não sabia de nada. Eu não o mandei a lugar nenhum, explicou ele com esforço para se controlar. Vika deveria ficar com ele em casa enquanto eu trabalhava. Fez uma pausa, claramente lutando contra a emoção. Ouça, Aliona, onde a senhora está agora? Vou buscar meu filho imediatamente. Ela ditou o endereço da casa de Fedósia. Estarei aí em 2 horas, disse Denis. Não tenho palavras para agradecer. Simplesmente, obrigado. Quando desligou, Aliona ficou olhando para o telefone por muito tempo. Dentro dela, sentimentos contraditórios se digladiavam. Por um lado, aliviava saber que o pai de Pavlik não era um monstro que abandonara o filho, mas um homem que o amava profundamente. Por outro, uma estranha sensação de perda invadia ao pensar que em 2 horas, o menino sairia de suas vidas para sempre. Está tudo bem? Perguntou Varvara Nikolaevna. Sim, assentiu Aliona. O pai vem buscá-lo. Ele estava procurando, até registrou ocorrência na polícia. Isso é bom, sorriu a bibliotecária. O bem sempre volta, Alionuka. Você fez a coisa certa. No caminho de volta, Aliona pensava em como dizer a Pavlik que o pai chegaria em breve. Ele ficaria feliz, é claro, mas Yulia? A menina mal começara a se acostumar com o novo amigo. E agora ele iria embora. Ao se aproximar da casa, ouviu risadas no quintal. Yulia e Pavlik corriam em volta de uma velha macieira, envolvidos em alguma brincadeira. O rosto da filha estava corado de alegria e movimento. Pavlik, por sua vez, parecia ter esquecido suas preocupações. Era só mais um garoto de 6 anos, sem cuidados. À parte, sentada em um banco junto ao muro, Fedósia observava as crianças com um sorriso sereno. Ao avistar a neta, bateu no lugar ao seu lado. Encontrou o pai? Perguntou quando Aliona se sentou. Sim. Ele chega em 2 horas. Parece um homem bom. Ambas assistiram a Yulia ajudar Pavlik a subir no galho mais baixo da macieira. Ele estava procurando o filho, continuou Aliona. Denunciou o desaparecimento à polícia. A babá mentiu para ele, disse que Pavlik sumiu de casa. Coisas estranhas, balançou a cabeça Fedósia. Essa Vika deve ter querido se livrar da criança. Quem sabe não queria ser amante e o menino atrapalhava? Ou só teve medo da responsabilidade, especulou Aliona. Quem sabe o que passa na cabeça das pessoas, murmurou a avó. Ficaram em silêncio, observando as crianças. Yulia contava algo a Pavlik com gestos animados, enquanto ele a ouvia de boca aberta, claramente fascinado.
A menina se apegou a ele, comentou Fedósia. E ele a ela também, suspirou Aliona. Mas o que fazer? Ele tem um pai que o ama e o procura. Nem sempre o destino segue por caminhos retos, respondeu a avó, enigmática. Às vezes ele zigue-zagueia como uma lebre fugindo do lobo, mas acaba chegando onde deve. Aliona ia perguntar o que ela queria dizer com aquilo, quando Yulia a avistou e correu em sua direção, puxando Pavlik pela mão. Mamãe, encontramos um ouriço de verdade no jardim, anunciou, ofegante. Ele fungava e se enrolava, mas não espetava, completou Pavlik, ainda sem fôlego. Eu passei o dedo nele. Devagar, só com um dedinho. Olhando para aqueles rostos felizes e corados, Aliona não teve coragem de dar a notícia na hora. Que ficassem um pouco mais naquele mundo infantil sem preocupações, onde o grande evento do dia era o encontro com um ouriço. Mas então ouviu o som de um carro se aproximando. Ao se virar, viu um SUV preto parar junto ao portão. Um homem alto de casaco escuro saiu do veículo. Apesar do corte de cabelo moderno e das roupas caras, sua aparência denunciava exaustão. Olheiras fundas, cabelos grises prematuros entremeados aos castanhos. Abriu o portão e congelou ao ver as crianças. Depois, de seus lábios escapou uma única palavra rouca de emoção. Pavlik. O menino virou-se ao ouvir a voz e ficou imóvel. Então o seu rosto iluminou-se com uma alegria tão pura, tão genuína, que Aliona sentiu o peito apertar. Papai! Gritou, atirando-se pelo pátio. Denis Krael ajoelhou-se, abrindo os braços, e Pavlik lançou-se contra ele com toda a força de seus pequenos passos. O pai apertou o filho contra o peito, enterrando o rosto nos cachos escuros do menino. E foi então que Aliona notou, surpresa, os ombros do homem tremerem. Ele chorava. Um homem forte, seguro de si, um empresário de sucesso, chorava abraçado ao filho, sem se importar com olhares alheios. Yulia aproximou-se da mãe e segurou sua mão. O Pavlik vai embora? Perguntou baixinho. Sim, meu sol, respondeu Aliona, apertando os dedinhos da filha. Ele tem um pai que o ama muito. E nós? Havia uma tristeza tão profunda na voz da menina que Aliona ficou sem palavras. O que nós? Nós também não o veremos mais. Como pai, desapareceremos de sua vida. Aliona agachou-se na frente da filha, procurando seus olhos. Yulia, querida, você entende que o Pavlik precisa ficar com o pai dele, não é? Essa é a família dele. A menina assentiu. Eu entendo. Mas ele é meu amigo. E não tive tempo de devolver o Stepan para sempre. Você disse que amigos de verdade não se abandonam. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Aliona abraçou a filha, sentindo um peso crescer no peito. Como explicar a uma criança que a vida nem sempre segue o que desejamos? Que as pessoas se encontram e se separam, que laços se rompem e promessas são quebradas. Foi então que sentiu um olhar sobre si. Ao levantar a cabeça, Aliona encontrou os olhos de Denis Krael. Ele estava de pé, com as mãos nos ombros do filho, e a observava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você é Aliona? Perguntou ele. Sim. Ela se levantou, ainda segurando a mão de Yulia. Esta é minha filha, Yulia. Denis deu um passo à frente e, para surpresa de todos, inclinou a cabeça em um breve gesto de reverência. Obrigado, disse simplesmente. Pelo meu filho. Por não ter passado adiante. Havia algo em sua voz, em seu olhar, na forma como apertava o ombro do menino, que fez Aliona pensar que talvez aquele encontro não fosse um fim, mas o começo de algo. Meus pais morreram quando eu tinha 10 anos, continuou ele, depois de um silêncio. Fui parar em um orfanato. Nos anos 90 não era um lugar fácil. Depois, uma família adotiva. Não durou. Não deu certo. Voltei para o orfanato até os 18. Fez uma pausa. E agora aqui estamos. O pátio da vovó Fedosia transformará-se em um ponto de encontro entre mundos distintos. O SUV preto, com placas de Moscou, parecia fora de lugar ao lado do velho pomar de maçãs e da cerca torta, pintada de azul descascado. Dois estranhos cujos caminhos se cruzaram por acaso, agora estavam frente a frente, unidos por um fio invisível, o menino que os ligava. Pavlik não soltava a mão do pai, mas olhava constantemente para Aliona, como se temesse que ela sumisse. Seus olhos brilhavam com a felicidade de reencontrar o pai, mas também com a ansiedade da despedida que se aproximava. Que tal entrarmos? Sugeriu Fedosia, quebrando o silêncio desconfortável. Tomamos um chá. A conversa vai ser longa, eu sinto. Denis, ainda com as mãos nos ombros do filho, como se não acreditasse que o havia encontrado, assentiu. Obrigado. Com prazer. Dentro de casa, Fedosia mexeu-se junto ao samovar, enquanto as crianças sentaram-se no velho sofá, Pavlik no meio e Yulia à direita, encostada no braço do móvel,
como se quisesse manter o máximo de distância possível entre si e os visitantes. Aliona observava Dennis discretamente. Agora que a emoção inicial havia passado, notava o quanto ele parecia exausto. Olheiras profundas, uma ruguinha entre as sobrancelhas, dedos batendo nervosamente no joelho. Tudo traía um homem que havia passado por um grande estresse. Pavlik disse que a babá deveria levá-lo para uma tia, começou Aliona, depois que todos receberam suas xícaras de chá. Você sabe quem poderia ser? Dennis balançou a cabeça, sem tirar os olhos do filho. Não pedi a ninguém para buscar o Pavlik. Vika deveria ficar com ele em casa. Cheguei à noite e não tinha ninguém. Liguei para ela, não atendeu. Depois, recebeu uma mensagem dizendo que Pavlik havia sumido do apartamento enquanto ela se distraía. Fui direto à polícia. Passou a mão pelo rosto. Meu Deus, se não fosse vocês. Interrompeu a frase e Aliona viu quando ele piscou rápido como se afastasse lágrimas. Você não verificou outros parentes? Talvez alguém o estivesse esperando? Perguntou ela. Não tenho parentes, respondeu Dennis, seco. Só eu e meu filho. Havia algo em seu tom que fez Aliona perceber que por trás daquelas palavras havia uma história dolorida, complexa, que não era para ouvidos estranhos. Entreguei todas as gravações das câmeras de vigilância à polícia, continuou ele. Lá dá para ver a Vika levando o Pavlik para fora de casa e colocando-o em um táxi. Foi planejado. Mas por quê? Indagou Aliona, perplexa. Que sentido tem levar uma criança de trem e abandoná-la? Dennis a olhou com um olhar longo, penetrante, como se a analisasse por dentro. Essa é uma boa pergunta, disse por fim. Eu também gostaria de saber a resposta. Mas antes gostaria de entender outra coisa. Por que você, uma mulher desconhecida, levou um filho alheio consigo em vez de procurar a polícia? A pergunta soou como um tiro, direta, cortante. Fedocia, que mexia na louça, paralisou. E Yulia endireitou-se no sofá. Porque ele pediu ajuda, respondeu Aliona, simples. Ele disse, não me deixe, você conseguiria ir embora? Dennis ficou em silêncio, e ela continuou, entendo suas suspeitas. No meu lugar, você também desconfiaria. Mas às vezes as decisões são tomadas pelo coração, não pela razão. A mamãe não podia deixá-lo sozinho, interrompeu Yulia, erguendo-se ainda mais. Ele estava com medo, e já estava escurecendo. Dennis desviou o olhar para a menina. Algo em sua expressão amoleceu. Sou grato à sua mãe, disse. Só quero entender toda a situação. Não há o que entender, interveio Fedocia, colocando uma travessa de torta sobre a mesa. Uma pessoa ajudou outra, só isso. Procurar motivos é desconfiança. Mas eu entendo, os tempos são assim. Todos desconfiam de todos. Pavlik, que até então permanecerá em silêncio, apertou com mais força a mão do pai. Papai, a tia Aliona é boa, disse baixinho. E a Yulia e a vovó Fedocia. Elas me deram comida e me puseram para dormir. A Yulia me deu o Stepan porque eu esqueci meu ursinho no trem. Tirou do bolso um coelho de pelúcia gasto e mostrou ao pai. Só que eu vou devolver o Stepan, acrescentou, virando-se para Yulia. Prometi cuidar dele. A menina assentiu, mas com tristeza. Aliona viu a filha lutando contra as emoções. Doía perder o novo amigo, mas ela também se alegrava sinceramente por Pavlik ter reencontrado o pai. Claro que vai devolver, disse Dennis, afagando os cabelos do filho. Em casa, eu compro um urso novo para você. Ou melhor, a gente procura o seu antigo. Vou registrar um boletim no serviço de achados e perdidos. Não quero um novo, balançou a cabeça Pavlik. Quero o meu. Havia algo naquela frase simples, infantil, que fez os adultos trocarem olhares. Aliona entendeu que para o menino, o ursinho não era apenas um brinquedo, mas um símbolo de estabilidade em um mundo onde os adultos, uma e outra vez, traíam sua confiança. De repente Pavlik olhou sério para o pai. E a tia Aliona vem com a gente? A pergunta pegou todos de surpresa. Dennis pescou sem saber o que responder. O que, tia Aliona? Dennis tentou esclarecer, visivelmente desconcertado. Ela vai ser minha nova babá agora, em vez da Vika. Aliona sentiu o calor subir às faces. Que ideia mais inesperada! Mas o olhar de Pavlik, cheio de uma esperança tão pura que doía, fez seu coração se apertar. Ela se ajoelhou na frente do menino, tomando suas mãos pequenas entre as suas. Pavlik, querido, começou com suavidade, eu não posso ir com vocês. Tenho a Julia, e moramos aqui com a vovó. Não dá para simplesmente. Podemos levar todo mundo, insistiu o garoto, cortando a Julia, a vovó. Dá para caber. Aliona sorriu, embora uma pontada de tristeza lhe atravessasse o peito. Não é assim que a vida funciona, meu sol. Cada um tem sua casa, sua rotina. Não podemos simplesmente juntar tudo como peças de um quebra-cabeça.
Eu não quero ir sem você, murmurou Pavlik, e seus lábios tremeram. A Vika também era legal no começo. Depois ela me abandonou. Talvez o papai também faça isso. A frase ficou suspensa no ar, incompleta, mas pesada como chumbo. Denis empalideceu. Pavlik. Ele virou o filho para si, segurando-o pelos ombros com uma firmeza que tentava disfarçar o tremor nas mãos. Eu nunca vou te abandonar. Nunca. Ouviu? Você é meu filho. Sempre estarei com você. Minha mãe também falava assim, sussurrou o menino, baixando os olhos. Depois foi embora e não voltou. O silêncio que se instalou foi tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Aliona observava os dois, o pai, com sua dor estampada no rosto, e o filho, com uma ferida aberta que nenhum band-aid do mundo conseguiria fechar. Uma ferida que não tinha nome, mas que ambos carregavam como um fardo invisível. Denis parecia perdido, sem saber o que dizer. Seus olhos, desesperados, encontraram os de Aliona, e ela viu neles um abismo de culpa e medo. Ele teme não ser suficiente, percebeu. Teme repetir os erros do passado. Pavlik, ela falou, quebrando o silêncio com uma voz calma, os adultos às vezes cometem erros. Erros muito sérios. Mas seu pai não é como os outros. O menino virou-se para ela, os olhos úmidos. Como você sabe? Eu vejo, respondeu simplesmente. Nos olhos dele. Em como ele segura sua mão. Em como se preocupou quando você desapareceu. Ele te ama mais do que tudo. Pavlik ficou pensativo, beliscando a orelha do coelho de pelúcia que ainda segurava. Você vai nos visitar? Perguntou finalmente depois de um longo silêncio. Pelo menos de vez em quando. Aliona hesitou. Sabia que depois daquele dia, seus caminhos provavelmente se separariam para sempre. Não havia espaço para promessas vazias. Por que não? Interrompeu Denis, surpreendendo a todos. Seu tom era firme, mas havia algo novo em seu olhar. Não apenas desconfiança, mas um lampejo de esperança. Afinal, eu preciso de uma babá. E pelo que entendi, você está procurando trabalho. Ele a encarou diretamente, e Aliona percebeu que aquela não era uma pergunta, mas uma oferta. Uma oferta que nascia do desespero de um pai tentando reconquistar a confiança do filho. Não entendo, gaguejou ela, confusa. É simples. Denis inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Preciso de alguém em quem possa confiar para cuidar do Pavlik. Ele já se apegou a você e a Júlia. Estou propondo que você fique responsável por ele, pelo menos por enquanto. Até resolvermos essa situação com a Vika. Mas eu moro aqui, objetou Aliona, indicando com um gesto vago a casa, a vila, sua vida inteira naquela pequena cidade. Com minha filha e minha avó. Vocês podem vir durante o dia, sugeriu Denis, encolhendo os ombros, como se a logística fosse o menor dos problemas. Então hesitou, como se a própria ideia o pegasse de surpresa. A voz de Fedósia, até então silenciosa, interveio, suave mas firme, vocês podem se mudar para nossa casa por um tempo. Denis completou, como se as palavras da avó lhe dessem coragem, com a Júlia. Tenho um apartamento grande em Moscou. Há espaço para todos. Seria uma solução temporária. Por enquanto. A última frase saiu abafada, como se ele mesmo duvidasse do que acabará de propor. Aliona entendeu. Aquelas palavras não vinham de um plano, mas de um impulso, o de um pai desesperado para provar ao filho que não o abandonaria novamente. Isso é muito repentino, balançou a cabeça. Mal nos conhecemos. Justamente por isso estou propondo um trabalho, esclareceu Denis rápido, como se temesse que ela mal interpretasse. Uma relação profissional. Pago pelos seus serviços como babá, até encontrar uma solução permanente. Aliona olhou para Júlia. A menina ouvia tudo com os olhos arregalados, e neles brilhava uma esperança tão intensa que era quase possível tocá-la. Ela não quer se separar do Pavlik, percebeu. Para ela, isso seria perder um amigo de novo. Preciso pensar, disse Aliona finalmente. É uma decisão séria. Claro, concordou Denis, acenando com a cabeça. Entendo. Mas Pavlik já havia pulado do sofá, saltitando de excitação. A tia Aliona vai ser minha babá. E a Júlia vai vir também. Vamos brincar juntos e ir para a escola. Devagar, jovem, advertiu Denis, embora um sorriso fugaz cruzasse seu rosto. A tia Aliona ainda não aceitou. Mas vai aceitar, declarou Pavlik confiante, virando-se para ela com um olhar tão cheio de fé que recusar parecia uma crueldade. Não é, tia Aliona? Ela sentiu o peso daqueles olhos infantis, da expectativa pura que só uma criança é capaz de depositar em um adulto. Mas também sabia que decisões tomadas no calor da emoção costumavam queimar como fogo. Atrás dela, ouviu-se uma risada baixa. Fedósia aproximou-se, colocando uma mão no ombro da neta.
Bem, minha netinha disse, com um tom de quem já viu a vida demais para se surpreender. Você não estava preocupada em não arrumar trabalho? Pois ele veio até você. Vovó, Aliona sussurrou, angustiada. Não sabemos nada sobre esse homem. Sabemos o essencial, retrucou a velha senhora, com a sabedoria de quem mede as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que dizem. Ele ama o filho. O resto, a gente descobre no caminho. Dennis observava a troca em silêncio, com uma expressão de cautelosa curiosidade. Quando Aliona virou-se para ele, endireitou-se, como se preparasse para uma batalha. Entendo suas dúvidas, disse. No seu lugar, eu também desconfiaria de um estranho. Posso fornecer referências, documentos, o que você quiser. Não preciso de papéis, abanou a cabeça. Mas preciso de tempo. Para pensar, para conversar com minha filha. É justo, concordou Dennis. Posso deixar meu contato. Pense, converse com sua família e me avise. Tirou do bolso um cartão de visitas e estendeu-o a ela. Aqui estão todos os meus telefones. Ligue a qualquer hora. Aliona pegou o cartão, os dedos roçando a letra dourada, Dennis Crayel. Rede de cafés Lar Acolhedor. A situação parecia irreal, como se ela tivesse sido jogada no meio de um filme. Ainda ontem estava sentada em um apartamento vazio, sem saber como pagaria as contas. Hoje lhe ofereciam um emprego em Moscou, e um lugar para morar. Será demais para ser verdade? Questionou-se. Ou a vida, depois de tanto lhe tirar, finalmente resolvera lhe dar algo em troca. Obrigada pela proposta, disse, erguer os olhos para Dennis. Vou pensar. Papai, a gente não vai embora hoje, né? Puxou Pavlik a manga do pai. Já está tarde. Dennis olhou para o relógio e suspirou. Você tem razão, filho. Já é quase noite. Teremos que ficar por aqui. Vão para uma pousada, indagou Fedósia, levantando as mãos em um gesto teatral. Nesta vila perdida? Fiquem aqui. Tem espaço para todos. Não, não, protestou Dennis. Já abusamos bastante da hospitalidade de vocês. Não abusaram de nada, cortou a avó firme. Noite no mundo, para onde vão? Aliona e Júlia dormem no meu quarto, e vocês dois ficam no quarto de visitas. E não aceito discussão. Dennis parecia constrangido, mas grato. Seus olhos encontraram os de Aliona mais uma vez, estudando-a com uma intensidade que a fez corar. Obrigado, disse por fim. Por tudo. Sou seu devedor. Não deve nada, respondeu ela, balançando a cabeça. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Exatamente, murmurou Dennis, e havia uma sombra em sua voz. Pessoas decentes não são tão comuns quanto a gente gostaria de acreditar. Por um instante, Aliona viu algo passar por seu olhar, um eco de dor antiga, de uma história que ela só poderia adivinhar. Mas naquele momento, entendeu que Dennis Crayel não era apenas um homem de negócios de sucesso, com seu carro caro e seu apartamento em Moscou. Era um homem marcado pelas cicatrizes da vida, assim como ela. E por alguma razão, essa percepção a fez sentir-se um pouco mais próxima dele. Dois estranhos, unidos por um acaso cruel e pela responsabilidade de cuidar de crianças em um mundo que muitas vezes parece não se importar. Dois adultos buscando, cada um à sua maneira, uma segunda chance. Uma semana havia se passado desde que ela e Yulia se mudaram para ali. Uma semana preenchida por pausas constrangedoras, olhares cautelosos e passos hesitantemente dados sobre o campo minado que era a vida alheia. Temporário, ela se lembrou. Tudo aquilo era temporário. Apenas um trabalho. Dennis lhe pagava para cuidar de Pavlik enquanto ele se dedicava aos negócios. Nada pessoal. Duas famílias unidas pelo acaso, sob o mesmo teto. Atrás dela ecoaram passos. Alena se virou. Dennis estava na porta da sala, segurando uma pasta com documentos. Vestido com roupas casuais, jeans e um suéter, parecia mais jovem e menos tenso do que nos ternos impecáveis que usava para sair. Um homem diferente, quase desconhecido. Alena cumprimentou com um aceno de cabeça. As crianças já estão dormindo? Sim, acabei de deitá-las, respondeu ela. Pavlik pediu uma história. Sorriu, lembrando-se. Yulia se juntou a nós. Adormeceram no meio de um casquinho de prata. Algo tremeu no rosto de Dennis. Uma sombra de algo que ele não deixou transparecer. Não me lembro da última vez que li uma história para ele e admitiu baixo. Sempre o trabalho, os compromissos. Interrompeu a frase e caminhou até a mesa, depositando a pasta sobre ela. Como foi o seu dia? Bem, respondeu Alena, mantendo o tom neutro, profissional. Fiz uma limpeza geral no quarto das crianças, lavei as roupas de inverno, ajudei com a lição de casa. Pavlik se esforçou muito na matemática. Falava de maneira medida, sem emoções excessivas. Era o combinado. Ela, a babá e a governanta. Ele, o patrão. Tudo claro, definido, sem espaço para complicações desnecessárias.
Obrigado, disse Dennis, assentindo. Notei que o apartamento ficou mais aconchegante. Alena mordeu o lábio. Era verdade. Não conseguirá resistir e, aos poucos, tinha trazido vida àquele espaço estéril, impessoal. Flores frescas nos vasos, almofadas macias nos sofás, o cheiro caseiro de algo assando no forno. Desculpe se ultrapassei os limites, disse, cautelosa. Não, reagiu Dennis rápido. Está tudo bem. Só é diferente. Hesitou, como se quisesse acrescentar algo, mas desistiu. Ela já havia aprendido a reconhecer esses momentos, quando ele oscilava entre o tom formal de empregador e algo mais humano, mais pessoal. Preparei o jantar, anunciou Alena, quebrando o silêncio incômodo. Se estiver com fome. Tem algo especial? Dennis ergueu uma sobrancelha. Nos últimos 3 dias toda noite sou recebido com um novo milagre culinário. Havia um tom de ironia leve em sua voz, mas não era cruel. Era quase brincalhão. Um bom sinal. A parede de gelo entre eles começava a derreter, camada por camada. Hoje é meu strudel de maçã com canela, sorriu ela. Receita da minha avó. Ela dizia que esse prato reconcilia as pessoas e aquece os corações. Soa quase mágico, comentou Dennis. Pela primeira vez desde que se conheciam, algo em seu rosto se suavizou. Não era apenas educação. Era uma abertura genuína, ainda que tímida. Quando se sentaram à mesa da cozinha para provar o strudel, Alena observava-o de relance. A cada garfada, algo em sua expressão mudava. Os traços se relaxavam, os olhos perdiam um pouco daquela dureza habitual. Isso é incrível, disse ele finalmente. Não me lembro da última vez que comi algo caseiro, algo de verdade. Obrigada, respondeu ela, sentindo as bochechas esquentarem com a sinceridade inesperada em sua voz. Poderia ensinar o Pavlik a fazer um igual. Ele adoraria amassar a massa. Pavlik? Na cozinha? Dennis pareceu legitimamente surpreso. Ele nunca demonstrou interesse, admitiu, como se a ideia fosse absurda. Talvez só não tenham oferecido, sugeriu Alena com cuidado. Crianças adoram criar coisas com as próprias mãos. Dá a elas uma sensação de controle sobre um pedacinho do mundo. Dennis a olhou fixamente como se a visse pela primeira vez. Você entende muito de crianças. Tenho minha filha, deu de ombros. E já dei aula para os anos iniciais. Ah, ele fez uma pausa. Antes do divórcio. Alena assentiu. Não falavam sobre seu passado, apenas o mínimo necessário para o trabalho. Mas ali, à mesa da cozinha, com o aroma do strudel de maçã no ar, as barreiras entre eles pareciam mais finas, quase translúcidas. Foi difícil? Perguntou Dennis. De várias formas, respondeu ela, olhando para a xícara de chá, sem erguer os olhos. O pior foi quando Igor renunciou a Yulia. Bem ali no tribunal. Disse que não queria vê-la nem nos fins de semana, que tinha uma nova família e que ela seria. A última palavra custou a sair. Inoportuna. Mesmo depois de meses, a memória ainda queimava como ácido. Que tipo de monstro faz uma coisa dessas com o próprio filho? A voz de Dennis era gelada, cortante. Havia uma fúria contida em suas palavras que fez Alena erguer os olhos, surpresa. Ele estava com os punhos cerrados sobre a mesa, os nós dos dedos brancos. Os olhos escurecidos. Desculpe, murmurou, percebendo seu olhar. Só não consigo entender pessoas assim. Como alguém abandona a própria criança? Não terminou a frase, mas não precisava. Alena via em seus olhos o que ele não dizia. Por Pavlik, ele seria capaz de tudo. Matar, morrer, virar o mundo do avesso. Yulia é uma menina muito forte, disse Alena, baixo. Ela está lidando bem, mas às vezes a vejo observando você e Pavlik. E daí? Dennis inclinou-se para a frente, e em seus olhos havia uma dor tão profunda que doía só de ver. Ela vê o que poderia ter tido. E entende o que perdeu. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era cheio. 2 pais, cada um com suas feridas, suas histórias, mas unidos pelo mesmo amor incondicional aos filhos. Posso conversar com ela, ofereceu Dennis de repente. Se você quiser. Não como um substituto de pai, mas como um adulto que sabe como é se sentir abandonado. Algo em seu tom fez Alena observá-lo com mais atenção. Você também passou por isso? Dennis assentiu lentamente. Meus pais morreram quando eu tinha 10 anos. Fui parar em um orfanato. Fez uma pausa. Nos anos 90 não era um lugar agradável. Depois, uma família adotiva. Não deu certo. Voltei para o orfanato. Até os 18. Falava com uma calma mecânica, como se lessem as instruções de um eletrodoméstico. Mas Alena via o custo daquele controle. Quantos anos haviam sido necessários para aprender a falar daquilo sem se desmoronar, sem afundar na dor? E depois? Perguntou ela. Depois fui sozinho.
Universidade, primeiro emprego, um pequeno café, um sorriso fraco. Conheci a mãe do Pavlik. Pensei que finalmente teria uma família de verdade. A voz ficou áspera. Ela foi embora quando ele tinha 3 anos. Disse que não tinha jeito para a maternidade, que se sentia sufocada. Denis deu de ombros, fingindo indiferença. Não a segurei. Melhor ir embora com honestidade do que destruir uma criança com presença ausente. Alena ficou em silêncio. Agora muitas coisas faziam sentido. Sua desconfiança, sua postura defensiva, sua obsessão em proteger o filho. Desculpe, disse Denis, de repente. Não deveria ter contado tudo isso. Não, balançou a cabeça. Fico feliz que tenha compartilhado. Agora entendo melhor. Que sou um paranoico completo. Tentou brincar com um sorriso torto. Que é um pai que ama o filho e teme que a história se repita, corrigiu ela suave. Isso é normal, Denis. Todos nós carregamos nossas cicatrizes. Ele a olhou por um longo momento. Algo no ar entre eles mudou. Como se fronteiras tivessem sido desfeitas, muros derrubados. Sabe, disse ele baixo, eu investiguei você. Procurei, através de conhecidos, por segundas intenções, por armadilhas. Alena não pareceu surpresa nem ofendida. No seu lugar, teria feito o mesmo. E não encontrei nada, continuou Denis com um suspiro quase imperceptível. Só descobri que você trabalhava em uma escola de prestígio, tinha boa reputação, e depois veio o divórcio, a hipoteca, a falta de dinheiro. Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra antes de soltar. Desculpe por invadir sua privacidade. Não tem nada a desculpar, Alena sorriu leve. Então agora você sabe que não sou uma caçadora de pais solteiros ricos. Denis a olhou com seriedade, os olhos escuros fixos nos dela. Agora eu sei que você é uma pessoa muito melhor do que eu poderia esperar. Os dias se transformaram em semanas. Alena se adaptava ao novo ritmo, à casa nova, às responsabilidades novas. As crianças estudavam na mesma escola. Júlia havia sido transferida para a turma de Pavlik, apesar de ser 3 anos mais velha. Depois de tanto tempo em ensino doméstico com a avó, ela precisava de tempo para acompanhar os colegas, e Denis usou suas conexões para organizar tudo da melhor forma. Os primeiros dias não foram fáceis. As crianças ora se aproximavam, ora se afastavam, testando os limites daqueles laços ainda frágeis. Até que certa tarde, Alena ouviu choros altos vindo do quarto das crianças. Ao entrar, encontrou Pavlik soluçando sobre um livro rasgado, enquanto Júlia ficava encostada na parede, os olhos baixos, culpada. O que aconteceu? Alena ajoelhou-se na frente do menino. Ela rasgou meu livro, choramingou Pavlik, apontando para as páginas dilaceradas. O que papai me deu de presente. Não foi de propósito. Júlia rebateu, a voz trêmula. Eu só queria ver, mas ele puxou com força e... Você sempre mexe nas minhas coisas. Gritou Pavlik, os punhos cerrados. Minhas coisas, meus brinquedos. Não mexo não. Júlia estampou o pé no chão. Você é que é egoísta. Egoísta mesquinho. Pavlik engasgou, ofendido, sem encontrar palavras para revidar. Então, como um golpe baixo. Você é má. Igual a Vika. As palavras atingiram Júlia como um tapa. Seu rosto se contorceu, os olhos encheram-se de lágrimas, e ela saiu correndo do quarto. Júlia? Alena fez menção de ir atrás da filha, mas Pavlik continuava a chorar, e ela se viu dividida entre os dois. Foi quando Denis apareceu na porta, voltando do trabalho mais cedo que o habitual. O que está acontecendo? Perguntou, avaliando a cena com um olhar rápido. As crianças brigaram e explicou Alena, resumindo. O livro rasgou, e Pavlik disse algo que magoou a Júlia. Denis assentiu, como se já soubesse o que fazer. Eu falo com a Júlia, disse, surpreendendo-a. Você acalma o Pavlik. Antes que Alena pudesse protestar, ele já havia saído. Meia hora depois, quando Pavlik, finalmente tranquilo, adormeceu depois do choro, Alena saiu no corredor e ouviu vozes baixas vindas da sala. Ao se aproximar, viu Denis e Júlia sentados no sofá concentrados em consertar o livro rasgado. Com cuidado, eles colavam as páginas com fita adesiva, alinhando cada pedaço com paciência. Vê só, disse Denis, enquanto trabalhavam. Mesmo quando algo se quebra, dá para consertar. Só precisa de tempo e paciência. E se não der certo? Júlia perguntou, ainda sem olhar para ele. Aí a gente compra um livro novo, respondeu Denis, sem hesitar. Mas primeiro sempre vale a pena tentar consertar o que a gente tem. Alena ficou parada, contendo a respiração, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele momento. Júlia raramente permitia que alguém além dela a consolasse. E ali estava aquele homem, praticamente um estranho há algumas semanas, ganhando sua confiança. O Pavlik me chamou de má,
igual a Vika, Júlia sussurrou e sua voz falhou. Eu não sou má. Não queria rasgar o livro. Claro que não queria, Denis concordou firme. E o Pavlik sabe disso. Às vezes, quando estamos com raiva, dizemos coisas que não pensamos de verdade. Júlia levantou os olhos de repente. Como meu pai. Denis congelou por um instante, claramente pego de surpresa pela virada da conversa. Mas então balançou a cabeça lento. Não, Júlia. Tem diferença entre palavras ditas no calor da emoção e decisões tomadas de forma consciente. Ele fez uma pausa. Seu pai cometeu um erro. Um erro enorme que fala dele, não de você. Você é uma menina incrível, e qualquer pai deveria se orgulhar de uma filha assim. Júlia o encarou, os olhos arregalados, absorvendo cada sílaba como se fossem água em terra seca. É verdade? Ela murmurou. Verdade absoluta, Denis afirmou, sem sombra de dúvida. E sabe de uma coisa? Acho que o Pavlik também pensa assim. Senão, ele não brincaria com você todo dia, não esperaria por você na saída da escola, não contaria para todo mundo que agora tem uma irmã mais velha. O rosto de Júlia se iluminou ruborizado. Ele fala isso? Que eu sou como uma irmã. Ontem mesmo disse para a professora, essa é a minha Júlia. Ela é quase uma irmã, só que melhor, Denis sorriu. Júlia sorriu de volta tímida, e voltou a colar as páginas com redobrado empenho. Foi então que Denis levantou os olhos e encontrou a Lena parada na porta. Seu olhar era uma pergunta silenciosa. Fiz certo? Não ultrapassei limites? Ela sorriu para ele, grata, sincera, e viu o peso sair de seus ombros como se fosse um fardo invisível. Alguns dias depois, enquanto buscava as crianças na escola, a Lena notou um grupo de meninos cercando Pavlik no pátio. Não ouviu o que diziam, mas a postura tensa do garoto era sinal suficiente. Ela já se dirigia para lá quando viu Júlia, largando a mochila no chão, se colocar entre Pavlik e os outros. Deixem ele em paz, gritou, a voz firme apesar do tamanho. Ou vão se arrepender. Olha só, uma menininha. Zombou o mais alto do grupo, dando um passo à frente. Defendendo o irmãozinho. Ele não é meu irmão, Júlia retorquiu, erguendo o queixo. É meu amigo. E vocês não são nada. Só uns valentões burros que não têm o que fazer. Ela se posicionou na frente de Pavlik, os ombros erguidos, pequena e frágil diante de 3 garotos muito maiores. Júlia não, Pavlik puxou sua manga, assustado. Vamos embora daqui. Não, ela respondeu, teimosa. Não vamos. Essa escola é nossa tanto quanto deles. O menino alto avançou, pronto para levar a brincadeira adiante. Mas foi então que a Lena chegou. O que está acontecendo aqui? Perguntou, colocando-se ao lado das crianças. Os meninos trocaram olhares, murmuraram algo incompreensível e se dispersaram rápido. Eles estavam chamando Pavlik de coisas, Júlia explicou, ainda tremendo de raiva. Disseram que ele não tem mãe porque é ruim. Idiotas, a Lena resmungou baixinho. Ela se ajoelhou na frente de Pavlik, procurando seus olhos. Você está bem? Ele assentiu, mas era claro que as palavras o haviam ferido. Não ligue para eles, disse a Lena, suave. Sua mãe não foi embora por sua culpa. Adultos às vezes erram, e as crianças não têm nada a ver com isso. Eu sei, Pavlik respondeu, mas a dúvida ainda ecoava em sua voz. Seu pai também fala isso, e ele está certo, a Lena confirmou. E sabe de uma coisa? Você tem algo que esses meninos não têm. O quê? Pavlik perguntou, surpreso. Uma amiga de verdade, ela olhou para Júlia, que não hesitou em se colocar entre ele e o perigo, mesmo com medo. Alguém que se importou o suficiente para defendê-lo, mesmo quando era mais fácil ficar quieta. Pavlik olhou para Júlia e seu rosto se iluminou, como se uma peça finalmente se encaixasse. Obrigado, disse baixo. Sempre, Júlia deu de ombros, mas era visível que as palavras a aqueciam por dentro. Da próxima vez, eles nem vão ousar chegar perto de você. No caminho para casa, as crianças iam à frente, conversando animadamente. A Lena as observava, sentindo o coração transbordar de um calor que não conhecia havia muito tempo. Aqueles dois tão diferentes estavam aprendendo a se entender, a confiar, a se proteger. Talvez, pensou, isso seja uma família de verdade. Não aquela definida por sangue, mas por algo maior. Cuidado, amor, a disposição de estar um pelo outro. E então se repreendeu como se tivesse pensado algo proibido. Que bobagem! Eles estavam ali temporariamente. Denis provavelmente já procurava uma babá permanente para Pavlik, e ela precisava se concentrar no futuro. Trabalho, moradia? Como garantir que Júlia tivesse tudo de que precisava? Mas por um instante, enquanto o sol se punha e as risadas das crianças ecoavam à frente, a Lena permitiu que a esperança pequena, teimosa, se aninhasse em algum canto de seu peito.
Ao observar as crianças à frente, as cabeças escura e clara inclinadas uma para a outra, os dedos entrelaçados em um gesto de confiança espontânea, Alena sentiu que algo importante e certo estava acontecendo em suas vidas. Algo que talvez não valesse a pena apressar-se em desmontar. Era uma sensação estranha, como se o universo tivesse alinhado peças dispersas sem que ninguém pedisse, e agora ela hesitava em mexer no tabuleiro. Foi então que, ao subirem as escadas do prédio, Pavlik parou de repente no patamar. Virou-se para Alena com uma seriedade incomum para seus 6 anos e fixou nela um olhar tão intenso que ela sentiu o peso da responsabilidade apertar-lhe o peito. Tia Alena, disse ele, e a voz trêmula traía uma ansiedade que não combinava com seu tom habitual. Você não vai embora da gente, vai? Você não é como a Vika. Nem como a minha mãe. A pergunta a pegou desprevenida. Como explicar a uma criança que promessas absolutas são moedas falsas? Que o para sempre dos adultos é feito de fios frágeis, sujeitos a romper-se com o primeiro vento forte. Alena abriu a boca, mas as palavras se embaraçaram em sua garganta. Prometer que ficaria? Não era dela a decisão. Dizer a verdade? Como traduzir para ele que o mundo não era um lugar onde os desejos se realizavam só porque eram justos? Pavlik começou cautelosa, enquanto procurava um caminho entre a honestidade e a gentileza. A tia Alena não vai a lugar nenhum, pelo menos. Uma voz masculina cortou o ar, vinda do alto da escada. Dennis descia ao encontro deles, os degraus rangendo sob seus passos. Havia algo diferente em seu rosto. A desconfiança habitual, aquela sombra que sempre pairava entre suas sobrancelhas, havia se dissipado. Em seu lugar, uma expressão aberta, quase surpresa, como se ele também estivesse descobrindo algo naquele exato momento. Pelo menos no futuro previsível, completou Dennis, olhando diretamente para Alena. Seus olhos diziam mais do que as palavras. Não é Pavlik? Ele se agachou até ficar na altura do menino. Sua tia Alena está fazendo um trabalho incrível. E francamente, acho que estamos todos, melhor juntos. O coração de Alena deu um salto. Não era uma declaração, nem um contrato. Era apenas uma frase solta no ar, mas carregada de um significado que ecoava entre eles três. Dennis deixou a frase pendente, como se esperasse que ela completasse. E sem pensar, ela sentiu as palavras saírem leves e verdadeiras. Eu aceito. O som de sua própria voz a surpreendeu. Aceita o quê? Perguntou-se. Aceitava ficar. Aceitava tentar. Aceitava aquele momento frágil e precioso, suspenso entre o medo do passado e a incerteza do futuro. Dennis sorriu. Não foi um sorriso protocolar, nem aquele meio sorriso que ele usava para mascarar a tensão. Foi um sorriso largo, genuíno, como se ele também tivesse se surpreendido com a própria capacidade de acreditar em pessoas, em segundas chances, na ideia de que coisas boas podiam, sim, acontecer sem armadilhas escondidas. Que nem toda bondade escondeva interesse, nem todo carinho, uma traição à espreita. E Alena entendeu, de repente, que aquele sorriso era recompensa por todas as noites de dúvida, por cada vez que havia se perguntado se aceitar aquele trabalho estranho, aquela vida estranha, tinha sido um erro. As crianças passaram por eles correndo, seus risos ecoando pelo corredor em direção ao apartamento, mas eles permaneceram ali, imóveis no patamar da escada, como se estivessem se vendo pela primeira vez. 2 adultos com histórias quebradas, que haviam se encontrado por acaso em uma estação de trem cinzenta, em um novembro sem promessas. 2 solitários que, sem querer, haviam se tornado o espelho um do outro, refletindo medos semelhantes, esperanças tímidas. Não havia ainda nada entre eles além de um respeito mútuo e uma confiança que crescia devagar, como uma planta em solo incerto. Mas Alena percebeu que aquilo já era muito. Era uma base. Um alicerce sobre o qual, quem sabe, poderiam construir algo, uma amizade, uma parceria, ou talvez, com o tempo, algo mais profundo. Por enquanto, porém, bastava ficarem ali, ouvindo as vozes animadas das crianças vindo do apartamento, aceitando em silêncio o fato de que a vida, às vezes, presenteava com surpresas inesperadas. Que os encontros mais significativos podiam acontecer em plataformas desertas, sob um céu de novembro, quando nada parecia anunciar um milagre. Moscou respirava primavera. Depois de um inverno longo e exaustivo, o ar finalmente se encheu de aromas verdes, brotos tenros, terra úmida, a promessa de algo novo. As pessoas andavam com os ombros mais soltos, como se tivessem deixado para trás, junto com os casacos pesados, o cansaço acumulado. Para Alena, aquela primavera foi uma estação de felicidade frágil, quase irreal. 6 meses haviam se passado desde aquele encontro casual no cais da estação que mudará tudo. Pavlik já não a chamava de tia Alena, mas simplesmente de Alena, com uma entonação íntima,
como se o título tivesse se tornado desnecessário entre eles. Júlia florescera, recuperara o atraso na escola e agora ostentava, orgulhosa, o título de melhor amiga de Pavlik Krael, algo que na escola deles era uma espécie de medalha de honra. E Denis? Com Denis tudo era mais simples e mais complicado ao mesmo tempo. Há muito haviam deixado para trás a relação formal de patrão e empregada. O que existia entre eles agora era algo quente, algo real, uma amizade que beirava o afeto, uma cumplicidade que não precisava de nome. Alena evitava definir o que havia crescido entre eles naquela convivência diária. O que será que eu estou pensando? Perguntou-se, distraidamente. Você está bem? A voz de Denis a trouxe de volta ao presente. Estavam em seu escritório, na matriz da rede Domanis Oshag. Pela janela aberta entrava o perfume da flor de lilás, doce e intoxicante. Alena folheava alguns papéis sobre a mesa, ajudando-o com a parte administrativa, uma habilidade que ela descobrira ter, para sua própria surpresa. Estava pensando em como tudo mudou, respondeu, sincera. Há 6 meses eu estava parada na plataforma com 2 malas, sem saber o que me esperava. E agora? Agora, Denis a observava com uma expressão que ela havia aprendido a reconhecer. Uma mistura de ternura, gratidão e algo mais, algo que ela ainda não ousava identificar. Agora temos estabilidade, continuou, escolhendo as palavras com cuidado. As crianças estão felizes. Você está satisfeito com o trabalho. Eu me sinto útil. Denis recostou-se na cadeira, sem tirar os olhos dela. Sabe, eu vinha pensando nisso também, começou ele, mas a porta do escritório se abriu bruscamente. A administradora do café apareceu no batente, hesitante. Denis Alexevich, disse, olhando para Alena. Há um visitante insistindo em falar com você. Não estava na agenda. Não marquei nenhum compromisso hoje e franziu a testa Denis. Ele diz que é um assunto pessoal. Disse que o nome é Igor Volkov. Alena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Igor, aqui. Seus dedos gelaram e por um instante, o perfume do lilás se transformou em algo azedo, sufocante. Deixe-o entrar, disse Denis inesperadamente. Ela olhou atonita. Por quê? Sussurrou assim que a administradora saiu. Porque mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, respondeu Denis, calma personificada. É melhor encarar o problema de frente do que fingir que ele não existe. Alena queria protestar, mas a porta se abriu novamente. E lá estava Igor, quase inalterado após meses. O mesmo homem impecável com o cabelo bem penteado e o terno caro. Só os olhos eram diferentes, calculistas, avaliando o território como um predador que acaba de encontrar uma presa distraída. Alenuca, disse ele, alongando o diminutivo com uma falsidade doce. Era aqui que você estava se escondendo todos esses meses? Eu te procurei, continuou, como se tivesse o direito de parecer ofendido. Você? Alena sentiu a náusea subir. Você disse tudo o que tinha a dizer no tribunal. Que não precisava de nós. Eu me precipitei. Igor deu um passo à frente, ignorando a presença de Denis. Você sabe como eu sou. Impulsivo. Falei coisas que não pensava. Mentira, pensou ela. Você falou exatamente o que pensava. Só não contava que eu desaparecesse. E depois? Perguntou, cruzando os braços. Depois que sumi com Júlia, você não nos procurou. Não ligou, porque estava com raiva. Igor ergueu a voz, mas logo se controlou, como se lembrasse que estava em público. Eu me acalmei, disse com um suspiro teatral, e percebi que cometi um erro. Seus olhos então se voltaram para Denis. E você disse com um tom que pretendia ser desdenhoso, mas soava inseguro, deve ser Denis Krael, imagino. Amigo da família, apresentou-se Denis sem se levantar. Havia algo em seu tom que fez Igor estreitar os olhos. Amigo, repetiu Igor, incrédulo. Ou algo mais. Não imaginei que você encontraria um substituto tão rápido, Alenuca. O diminutivo, que já fora carinhoso, agora soava como uma faca enferrujada arrastando-se sobre uma tábua. Alena sentiu um calafrio. Por que você veio, Igor? Perguntou, exausta. O que você quer? O que eu sempre quis, ele abriu os braços como se fosse óbvio. Minha família de volta. Você, Júlia? Começar tudo de novo. Por que agora? Interrompeu Denis, e sua voz tinha um timbre de aço. Por que não 6 meses atrás? Igor lançou-lhe um olhar irritado. E você, o que está fazendo aqui? Isso é entre mim e minha esposa. Ex-esposa a corrigiu Denis, suave, mas firme. Estou aqui porque me importo com o que acontece com Alena e Júlia. Elas fazem parte da minha família. A última palavra ressoou no ar, carregada de um peso que Alena sentiu no peito. Família. Não minha casa, não meu círculo. Família.
E de repente, uma onda de calor a invadiu, dissipando o gelo que Igor havia trazido consigo. Então é isso? Igor cuspiu as palavras, o rosto contorcido em uma careta de desdém. Você só encontrou uma carteira mais cheia, não foi? Sempre soube que você era assim. Cuidado com o que diz, Dennis interrompeu, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Ele se levantou lentamente, a postura ereta transmitindo uma autoridade que não deixava espaço para dúvidas. Mais um comentário nesse tom, e você sairá daqui. Se preciso, com a ajuda da segurança. Igor engoliu em seco, avaliando a situação com um olhar calculista. Depois, um sorrisinho torto apareceu em seus lábios. Como quiser. Ele deu de ombros, fingindo indiferença. Mas eu vim falar com minha filha. É meu direito. Juridicamente não, Dennis respondeu sem hesitar. Você renunciou aos direitos parentais em juízo. Há documentos que comprovam isso. Documentos podem ser contestados, Igor retrucou, os olhos brilhando com uma confiança arrogante. E acredite, se eu quiser, o tribunal estará do meu lado. Tenho contatos. Alena sentiu um nó se formar na garganta. Por que ele está fazendo isso? O que ele realmente queria? Sua voz saiu trêmula, mas firme. Júlia está na escola. Ela cruzou os braços, como se isso pudesse protegê-la da onda de amargura que ameaçava transbordar. Mesmo que estivesse aqui, Igor, você renunciou a ela. Disse que ela não teria lugar na sua nova família. Como vai explicar isso agora? Crianças precisam de pais. Igor encolheu os ombros, como se fosse uma questão trivial. Minha nova esposa, bem, nós nos separamos. Eu percebi que agi por impulso e decidi voltar quando soube que, ele fez uma pausa deliberada, os olhos fixos em Alena. Quando vi que você não está mais passando necessidades. Quando viu que eu trabalho em uma empresa de sucesso, Alena completou, a voz gelada. Que moro em um bom apartamento, que Júlia tem tudo o que precisa. Que eu finalmente sou feliz. O silêncio de Igor foi mais eloquente do que qualquer palavra. Eu ligarei para Júlia hoje à noite, Alena disse, surpresa com a calma que encontrava em si mesma. Se ela quiser ver você, não vou impedir, mas a decisão é dela. Igor abriu a boca para retrucar, mas a porta do escritório se abriu novamente. Uma mulher alta de postura impecável e maquiagem agressivamente vibrante, entrou com um sorriso que não chegava aos olhos frios. Vika, Dennis exalou, e Alena entendeu instantaneamente, era ela. A babá que havia abandonado Pavlik na plataforma do trem. Olá, Dennis, a mulher sorriu. E aquele gesto não tinha um pingo de calor, que surpresa. Há quanto tempo não nos vemos? Dennis tensionou os músculos, e pela primeira vez Alena viu seu rosto se transformar em uma máscara de pedra. O que você quer aqui? Ele perguntou, a voz cortante. Só vim conversar. Vika deu de ombros, os olhos deslizando entre eles com um ar de superioridade. Sobre dinheiro. Sobre o passado. Sobre o futuro. Ela olhou para Igor, e algo não dito passou entre os dois, um reconhecimento instantâneo, como se compartilhassem um segredo sujo. A Vika arrastou a vogal, divertida. Então você é o famoso ex-marido. Não imaginava que o encontraria aqui. Seu sorriso se alargou. Mas assim fica até mais interessante. Alena alternava o olhar entre os dois, tentando decifrar aquela cena. Vocês se conhecem? Dennis perguntou diretamente, com um gesto na direção de Igor. Estão juntos nisso? Vika riu, um som alto e falso. Oh não, queridos. O mundo é pequeno, isso sim. Principalmente quando o assunto é dinheiro. O que você quer? Dennis perguntou, exausto. Compensação, ela respondeu simples. Pelos danos morais. Por me pintarem como a vilã que abandonou uma criança. Seus olhos brilharam com malícia. Embora a gente saiba muito bem que eu só estava seguindo ordens. Quais ordens? Alena interrompeu, sentindo a raiva ferver dentro dela. Quem poderia dar uma ordem dessas? Quem mandaria abandonar um menino de 6 anos sozinho em uma estação? Ah, minha querida, Vika a olhou com desdém. Nem tudo neste mundo é preto no branco. Às vezes, a gente faz acordos. Ela virou-se para Dennis, e havia algo em seu olhar que fez Alena estremecer, uma intimidade doentia, como se houvesse muito mais entre eles do que uma relação de empregador e empregada. Você está mentindo, Dennis cortou, a voz rouca. Nunca dei ordem para abandonar meu filho. Claro que não, Vika concordou, sarcástica. Mas havia outras pessoas. Pessoas a quem você deve favores. Pessoas a quem você deve dinheiro. O rosto de Dennis empalideceu, e Alena sentiu um calafrio. Havia algo escuro por trás daquilo. Algo que Dennis nunca havia contado. Ah, Igor finalmente falou, como se tudo fizesse sentido agora. Pensei que você, ele apontou para Alena, tinha arrumado um patrocínio generoso. Mas parece que vocês dois têm esqueletos no armário.
Os dois, Dennis repetiu, a voz baixa e perigosa. Saiam. Agora. Ou chama a polícia. E o que você vai dizer a eles? Vika zombou. Que sua ex-babá veio cobrar uma compensação. Ou vai contar toda a história. Sobre as dívidas, as ameaças, sobre como você construiu seu império. Alena olhou para Dennis, buscando uma negação em seus olhos. Mas tudo que viu foi dor. E vergonha. Eu mesmo contarei tudo a Alena. Ele disse finalmente a voz quebrada. Mas vocês não pertencem aqui. Com um gesto rápido ele pressionou um botão na mesa. 2 seguranças robustos apareceram quase instantaneamente. Acompanhem esses 2 até a saída, Dennis ordenou. E garantam que não voltem a pisar em nenhum dos nossos estabelecimentos. Vika sorriu, um sorriso calculado e frio. Tudo bem, querido. Só não se esqueça da minha oferta. Ela lançou um olhar significativo para Alena. 1 milhão de rublos, e eu some da vida de vocês para sempre. Ou, ela fez uma pausa dramática, posso contar à sua nova família quem você é de verdade. E acredite, ela não vai gostar do que vai ouvir. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio no escritório ficou pesado, sufocante. Alena olhava para Dennis, esperando respostas, mas ele permaneceu imóvel, os olhos fixos em um ponto distante. O que está acontecendo, Dennis? Ela perguntou finalmente à voz trêmula. Quem é essa mulher? Por que ela disse essas coisas? Ele levantou os olhos, e a dor que Alena viu neles a deixou sem fôlego. Preciso te contar muitas coisas, ele murmurou. Sobre meu passado. Sobre como comecei meu negócio. Sobre as pessoas com quem tive que lidar. Você fez algo ilegal? Alena perguntou, cautelosa. Não, Dennis balançou a cabeça. Mas nos anos 90, a linha entre o legal e o ilegal era muito tênue. E às vezes era preciso fazer concessões. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Vika não era só uma babá. Sua voz falhou por um instante. Antes ela foi minha. Alena sentiu algo gelado e pesado se instalar em seu peito. Nós nos envolvemos por pouco tempo. Depois percebi que tinha sido um erro, mas até lá ela já sabia demais sobre meus negócios. Ele suspirou. Era mais conveniente mantê-la por perto. Como babá. O que ela quis dizer com dívidas e ameaças? Alena perguntou, tentando manter a voz firme. Dennis fechou os olhos por um segundo, como se a memória doísse. Quando comecei, precisei de dinheiro. Os bancos não emprestavam para alguém como eu sem histórico, sem garantias. Então recorri a pessoas, menos agradáveis. Ele abriu os olhos, e Alena viu o peso da culpa neles. Paguei tudo até o último centavo. Mas esses tipos acham que uma vez que você recorre a eles, pertence a eles para sempre. Sua voz ficou mais baixa. Quando me recusei a aceitar uma nova proposta, decidiram me pressionar. Através do Pavlik. Alena levou a mão à boca, horrorizada. Eles usaram Vika. Ela deveria levá-lo até um deles para uma conversa, mas no último momento deve ter ficado com medo das consequências e o abandonou na estação. Sabendo que eu passaria a noite inteira procurando por ele, distraído demais para me opor a eles. Alena tentou absorver aquilo. Parecia um roteiro de filme, não a vida real. E você nunca me contou. Ela sussurrou. Tive medo, Dennis admitiu, a voz rouca. Medo de que você fosse embora. Que levasse Júlia e sumisse da minha vida. Que achasse que eu era perigoso para vocês. E é? Alena perguntou diretamente. Não, ele respondeu firme. Cortei todos os laços com aquelas pessoas há anos. Paguei pelo meu silêncio, reestruturei os negócios. Hoje, tudo é limpo. Transparente. Ele deu um passo em sua direção, mas hesitou, como se temesse que ela recuasse. Sem tocar. Alena, eu entendo que isso é demais, que você tem todo o direito de se levantar, ir embora, levar Júlia e nunca mais nos ver. Mas sua voz falhou. Eu peço apenas que você me dê uma chance de consertar tudo. Resolver esse problema de uma vez por todas. Alena o observava, tentando juntar os fragmentos da imagem quebrada. O homem que ela conhecia, pai cuidadoso, amigo confiável, empresário honesto, e aquele outro, com um passado sombrio e conexões duvidosas. Preciso pensar, disse ela finalmente, e conversar com Júlia sobre seu pai. Dennis assentiu, compreendendo que não era hora de insistir. Claro, vou esperar. Quando Alena saiu do escritório, suas mãos tremiam. Demasiadas revelações para um único dia. Demasiada verdade para assimilar. À noite, depois que as crianças dormiram, ela ficou sentada na cozinha, girando entre os dedos uma xícara de chá frio há horas. A conversa com Júlia sobre o pai havia sido surpreendente. Eu não quero vê-lo, disse a menina, firme, ao saber da visita de Igor. Mas ele é seu pai, observou Alena com cautela. Você não quer dar a ele uma chance de consertar as coisas?
Júlia a encarou com um olhar sério, maduro demais para seus 9 anos. Mamãe falou baixinho, ele nos abandonou quando não tínhamos nada, quando estávamos mal. E agora que tudo está bem, de repente se lembrou da gente. Alena calou-se, impressionada com a sabedoria da filha. Sabe, continuou Júlia, Denis diz que a família de verdade se conhece na dificuldade, não na felicidade. Que é fácil amar quando tudo vai bem, mas ficar ao lado quando tudo desmorona, isso sim é amor de verdade. Denis disse isso? Alena surpreendeu-se. Sim, confirmou Júlia, assentindo. E ele está certo. Papai nos abandonou quando estávamos mal. Já Denis, ele sempre está aqui com a gente e com Pavlik, mesmo quando é difícil para ele. Alena olhava para a filha, tentando absorver aquelas palavras. Quando Júlia tinha crescido tanto? E quando Denis se tornará uma figura tão importante para ela? E mais, acrescentou a menina, com um leve sorriso, eu já tenho uma nova família. Pavlik é como um irmão, e Denis, ela hesitou, procurando a palavra, como um bom pai. E você é feliz com eles? Alena quase não precisou perguntar. A resposta estava no brilho dos olhos da filha. Eu vejo que sim. Alena não soube o que dizer. Sim, ela era feliz. Apesar de todas as dificuldades, de tudo que ficou por dizer, aquele lar improvisado, formado quase por acaso, havia se tornado seu lugar no mundo. E agora essa frágil estabilidade estava ameaçada por dois lados. Igor, com seu súbito despertar de sentimentos paternais, e Vika com seu chantagem. Em que está pensando? Denis entrou na cozinha tão silenciosamente que ela se sobressaltou. Que talvez seja melhor irmos embora, murmurou Alena. Voltar para a casa da vovó até tudo se acalmar. Fugir. Denis sentou-se à sua frente, olhando-a nos olhos. Isso não é solução, Alena. E o que é então? Uma onda de desespero subiu dentro dela. Igor ameaça com processo. Vika com chantagem. Júlia e eu só estamos complicando sua vida. Vocês não complicam, disse Denis baixo, mas firme. Vocês a tornam completa. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem. Eu te amo, Alena. E amo a Júlia também. Vocês se tornaram nossa família, e eu vou lutar por vocês, mesmo que tenha que passar por 10 processos ou pagar 100 chantagistas. Alena congelou atordoada. Ele nunca havia falado de amor, nunca cruzara aquela linha invisível que ambos, sem combinar, haviam traçado entre si. Você não sabe no que está se metendo. Sussurrou. Igor pode ser insistente quando quer algo, respondeu Denis. Mas eu posso ser ainda mais determinado quando se trata de proteger minha família. E acrescentou com um sorriso leve. Além disso, tem um trunfo na manga. Qual? Alena surpreendeu-se. Júlia respondeu simplesmente. Ela é madura o suficiente para que o juiz considere a opinião dela. E se não quiser ver o pai, ninguém poderá obrigá-la. Um calor se espalhou dentro de Alena. Denis já havia pensado em tudo, já estava pronto para lutar por elas, sem sequer saber o que ela decidiria. E Vika? Perguntou. O que faremos com ela? Pagarei, deu de ombros. São só dinheiro, Alena. Não valem o risco de perder nossa felicidade. Ele estendeu a mão sobre a mesa, e após um segundo de hesitação, Alena colocou a sua dentro da dele. Eu proponho outra solução, disse Denis, suave. Em vez de fugir, ficar. Em vez de se esconder, enfrentar os problemas de frente. Juntos. Por quê? Alena o encarou. Por que você está disposto a tudo isso por nós? Porque sem vocês minha vida estava incompleta, respondeu simples. Porque quando você entrou em nossa casa, ela se tornou um lar de verdade, não apenas um lugar onde Pavlik e eu dormíamos entre um dia de trabalho e outro. Ele apertou sua mão com mais força. Porque eu nunca achei que poderia confiar em alguém novamente. E em você consegui. Alena o observava, sentindo algo dentro dela finalmente se encaixar, como a última peça de um quebra-cabeça que completava a imagem. Mais uma coisa, acrescentou Denis. Quero oferecer a você o cargo de gerente da rede de cafés. Oficialmente com contrato, salário e todas as atribuições. Alena não acreditou no que ouvia. Mas você é uma administradora nata, interrompeu Denis. Nessas semanas entendeu do negócio melhor do que muitos funcionários em anos. Tem intuição, cuidado com as pessoas? Elas te admiram. Isso não é, ela hesitou, piedade? Uma forma de nos prender a você? É reconhecimento, respondeu Denis, firme. E uma maneira de garantir sua independência financeira para que você possa dizer não se quiser. Para que fique comigo por escolha, não por necessidade. Nesse momento, vozes abafadas ecoaram pelo corredor. Denis e Alena trocaram um olhar e, sem combinar, foram verificar. Na porta do quarto das crianças, viram Pavlik e Júlia sentados no chão, de pijama com expressões sérias. O que estão fazendo aqui?
Perguntou Denis. Por que não dormem? Estávamos escutando, admitiu Pavlik, sincero. Sabemos da Vika e do pai da Júlia. Alena suspirou pesada. Isso são problemas de adultos, crianças. Não deveriam. Mas também são nossos problemas, interrompeu Júlia. Afinal, somos uma família, não somos? Somos, confirmou Denis baixo. Então devemos resolver tudo juntos, concluiu a menina séria. O maio florescia exuberante, como se quisesse compensar o tempo perdido após o longo inverno. As macieiras nos parques vestiam-se de rendas branco-rosadas e o ar, impregnado de seu perfume, lembrava a Alena ao pomar da avó em Zelenogradskaya. 6 meses. Era muito ou pouco? Suficiente para cicatrizar as feridas do passado, para aprender a confiar de novo, para tecer um novo tecido de vida a partir de fios soltos? Alena estava junto à janela do escritório do Domani Zotchag, observando seu reflexo no vidro. O terno novo, impecável, realçava sua silhueta e lhe dava uma confiança que não sentia havia anos. Gerente de uma rede de cafés. Quem diria que a vida tomaria um rumo tão inesperado? E tudo havia começado com um menino pequeno, que se agarrava à sua bolsa em uma plataforma deserta. A porta se abriu, e na soleira apareceu Denis com a camisa. Com a camisa social desabotoada no colarinho e uma pasta de documentos na mão. Pronta? Perguntou com um leve sorriso. Os advogados já estão esperando. Alena sentiu, sentindo o nervosismo mexer com seu estômago. Não era apenas seu futuro profissional que se decidia naquele dia, mas algo muito maior. O futuro deles como família. Muito havia mudado desde as revelações de um mês atrás. Vika não os incomodava mais. Aceitar o dinheiro, assinará um acordo de confidencialidade e sumira de suas vidas como um fantasma dissipado pela luz do dia. Já com Igor, as coisas haviam sido ao mesmo tempo mais complicadas e mais simples. Ele realmente desistira? Denis não acreditara nos próprios ouvidos quando Alena lhe contará sobre o encontro com o ex-marido, aquele que, afinal, ela se decidirá a enfrentar. Não foi assim tão simples balançar a cabeça Alena na época. Ele viu a Júlia, ouviu o que ela tinha a dizer, e algo nele quebrou, ou talvez se encaixou no lugar. Aquele café neutro, escolhido a dedo, fora um epílogo curto, mas definitivo. Júlia, que insistira em ir com a mãe após um prometo me portar direitinho, mantivera uma compostura adulta demais para seus anos. Olhara o pai nos olhos e dissera sem titubear: você nos abandonou quando mais precisávamos. E a mãe? Não. Ela sempre esteve ali. Agora, eles tinham uma nova família de verdade, onde ninguém era deixado para trás. Igor ficará em silêncio, como se as palavras da filha o tivessem atingido com a precisão de uma lâmina. Depois, com voz rouca, perguntara: você é feliz, Julinha? Quando a menina sentira com firmeza, algo em seu rosto se suavizara. Um lampejo de compreensão, talvez até de arrependimento, cruzara seus olhos. Então não vou atrapalhar, dissera ao se levantar. Mas se um dia, se precisar de algo, Júlia, sabe onde me encontrar. Saíra sem olhar para trás e Alena soubera com uma certeza tranquila que aquela página finalmente fora virada. O contrato está redigido conforme todas as normas, disse o advogado mais velho, deslizando a pasta sobre a mesa em sua direção. 3 anos com possibilidade de renovação. Atribuições, salário, bônus, tudo como combinamos. Alena folheava as páginas, sentindo uma estranha dissociação, como se assistisse à vida de outra pessoa. Uma versão mais corajosa, mais afortunada de si mesma. Assine aqui, e aqui. Denis tocou levemente sua mão, trazendo-a de volta ao presente. Sua assinatura, larga, decidida, parecia traçar uma linha divisória. Adeus ao passado, bem-vinda ao futuro. Ela já não era mais a babá, a empregada doméstica, a mulher apanhada à beira do caminho pela sorte. Agora era uma profissional valorizada, uma parceira, alguém com voz e lugar. Quando os advogados se retiraram, Denis serviu 2 taças de champanhe. Pelo novo capítulo, disse, estendendo-lhe uma. Pelo novo capítulo, ecoou Alena, tomando um gole cauteloso. Ele então ficou sério. Há mais uma coisa. Começar o processo de adoção formal de Júlia. Alena quase engasgou. O quê? Mas apenas com o seu consentimento, claro, acrescentara ele apressadamente e com o dela. Depois que Igor renunciar aos direitos parentais, Júlia ficará juridicamente desprotegida. Assim, ela estará segura. Oficialmente. Alena calou-se, tentando absorver o peso daquilo. Era sério. Muito mais sério que um contrato ou promessas verbais. Tem certeza? Perguntou baixinho. É uma responsabilidade enorme. Nunca estive tão certo de nada na vida, respondeu Denis. Simples. Ele hesitou por um instante. O Pavlik já a considera sua mãe. Contará-lhe isso na noite anterior.
Ele me perguntou se poderia chamá-la assim. Alena sentiu a garganta apertar. E você, o que disse? Que precisava perguntar a você. Os olhos dela encontraram os dele. Você quer isso? Que eu? Engolir a palavra esposa, como se ela fosse um passo grande demais para ser dado tão depressa. Eu quero que você seja feliz, disse Dennis, sincero. Em qualquer papel ou em qualquer lugar. Mas se está me perguntando se quero que você se torne minha esposa, fez uma pausa sim. Mais do que tudo. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e abriu-a. Dentro, um anel delicado com um diamante discreto que cintilava sob a luz do sol de maio. Não estou fazendo um pedido, apressou-se a dizer, ao notar o rosto de Alena empalidecer. Não agora. Ainda é cedo. Isso é uma promessa. Um sinal de que sou sério, de que estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Ela olhava para o anel, sentindo algo quente e luminoso desabrochar dentro de si, uma esperança que há tanto tempo se recusará a nutrir. Não sei o que dizer, sussurrou. Não precisa dizer nada. Dennis fechou a caixa e colocou-a sobre a mesa. Apenas saiba que está aqui, que eu estou aqui, que nós todos estamos aqui, e não vamos a lugar nenhum. A avó Fedósia chegará no sábado, e a casa encheu-se imediatamente daquele calor especial que só a presença de alguém sábio, que muito viu da vida, é capaz de trazer. Viera com compota de maçã caseira, meias tricotadas para Pavlik e uns ramos de ervas misteriosas, para abrir o coração à felicidade como dissera. Então Netinha falou, mexendo algo perfumado em uma panela grande na cozinha. Encontrou seu segundo chance? Alena sorriu fatiando o pão. Acho que sim, vovó. Mas às vezes tenho medo de acreditar. O medo vem das feridas antigas, assentiu Fedósia. Da memória do corpo. Mas as feridas cicatrizam, se cuidarmos delas direito. Jogou uma pitada de algo picante na panela. Vi como ele olha para você, continuou. Assim como meu Stepan me olhava a vida toda, como se eu fosse um milagre que ele temia espantar. Sente saudade dele? Perguntou Alena, baixinho. Todos os dias, respondeu Fedósia, simples. Mas sabe o que me ajuda? Pensar que ele gostaria de me ver feliz. Minha tristeza não o trará de volta, mas minha alegria. A alegria é como se guardasse um pedacinho da luz dele neste mundo. Ficou em silêncio, mexendo o caldeirão. Não tenha medo de ser feliz, Alenuca. Esse homem é bom, e as crianças se apegam a ele. E crianças sentem a falsidade melhor que qualquer adulto. Da sala ecoou a risada cristalina das crianças. Pavlik e Júlia brincavam com Dennis em algum jogo de tabuleiro. Alena escutou, sentindo o coração transbordar. Sua filha ria com uma leveza que não ouvia há muito tempo. Vou pedir para conversar com ele, disse Fedósia de repente. Conversar? Com quem? Alena não entendeu. Com o Dennis, é claro, deu de ombros a avó. Quero falar com ele de coração aberto. Homem entende homem, mesmo que um deles já esteja há muito no céu. Alena não insistiu em perguntar o que isso significava. Fedósia sempre tivera uma visão própria do mundo, um pouco mística, um pouco prática, mas sempre sábia. Quando o jantar ficou pronto, sentaram-se à grande mesa, Dennis à cabeça, Alena à sua frente, as crianças aos lados, e Fedósia ao lado de Júlia. Uma família de verdade, pensou Alena. Talvez não unida por papéis ou documentos, mas por algo muito mais forte, provações compartilhadas, cuidado mútuo, a disposição de se proteger uns aos outros. Tem um brinde, disse Dennis, levantando sua taça de suco. Pelas nossas estradas que se cruzaram no momento certo, pelas casualidades que não são casuais, pelo segundo chance que a vida nos dá. Pelo segundo chance, repetiram todos. Alena notou como Fedósia enxugava os olhos, discretamente com a ponta do lenço. Depois do jantar, quando as crianças foram assistir a um desenho e a avó adormeceu na poltrona, Alena e Dennis ficaram na cozinha, lavando a louça. Falei com a sua, começou ele. Com sua avó, disse Dennis, passando um prato lavado para Alena. Ela é uma mulher extraordinária. Sobre o que vocês conversaram? Perguntou Alena, enxugando o prato com o pano de prato. Dennis sorriu, como se revivesse aquele diálogo. Sobre segundas chances. Sobre como a vida nos dá oportunidades de recomeçar, mas nem sempre percebemos. Sobre como nosso encontro na plataforma não foi mero acaso. A vovó adora explicações místicas, balançou a cabeça Alena, cética. Talvez, deu de ombros Dennis. Ou talvez não. De qualquer forma, sou grato por isso. Ele ficou em silêncio por um instante, olhando pela janela para a cidade iluminada pela noite. Sabe, eu achava que nunca mais conseguiria confiar em ninguém. Depois de tudo o que aconteceu, depois que a mãe abandonou Pavlik, depois da traição da Vika, eu me fechei. Acreditava que assim seria mais seguro para mim e para meu filho. Alena ouvia em silêncio, sem interromper.
Aqueles momentos de sinceridade eram raros, preciosos. Então você apareceu, continuou Dennis. Com sua franqueza, sua disposição para proteger uma criança que nem conhecia sua integridade. E eu entendi que nem tudo estava perdido. Que ainda existiam pessoas em quem se podia acreditar. Ele se virou para ela, e Alena viu em seus olhos aquela expressão que Fedósia descrevera, como se ele olhasse para um milagre com medo de assustá-lo. Eu te amo, disse Dennis, simples assim. E tenho medo de dizer isso, porque tenho medo que você se assuste, que fuja, que ache tudo muito complicado, muito emaranhado. Alena aproximou-se e tocou seu rosto com cuidado. Eu também tenho medo, confessou. Medo de acreditar que depois de tudo, mereço ser feliz. Medo de que eu e Yulia sejamos abandonadas novamente. Medo de não ser uma boa mãe para o Pavlik. Você já é, respondeu Dennis baixo. Mesmo sem papéis, sem carimbos. Você é a mãe que cuida, que protege, que ama. Nesse momento, uma voz suave os interrompeu vinda da porta. Mamãe. Eles se viraram. Pavlik estava no batente da cozinha, apertando algo pequeno na mão. Sim, querido, respondeu Alena, e só depois de dizer as palavras percebeu que o menino se dirigira a ela. Posso te pedir uma coisa? Ele se aproximou, estendendo a mão. Na palma, 2 anéis de plástico coloridos, daqueles que vêm em ovo surpresa. Nós achamos isso na caixa de brinquedos, explicou, gaguejando um pouco ao olhar para o pai. A Yulia e eu, pensamos. O que vocês pensaram? Perguntou Dennis, agachando-se na frente do filho. Que vocês poderiam se casar? Soltou Pavlik de uma vez. A Yulia diz que assim a gente vira uma família de verdade, e ela vai ser minha irmã, oficialmente. Alena e Dennis trocaram um olhar, sem saber o que dizer. Nos olhos do menino havia tanta esperança, tanta fé infantil de que os problemas dos adultos tinham soluções simples. Pavlik, começou Dennis cauteloso. Os adultos não podem simplesmente... Eu sei que os adultos complicam tudo, interrompeu o garoto, sério. Mas vocês se amam. A gente vê. A Yulia vê. E a vovó Fedósia diz que vocês foram feitos um para o outro, só são teimosos demais para admitir. Alena não pôde evitar um sorriso ao imaginar a avó discutindo seu relacionamento com as crianças. Não é tão simples, filho, disse, ajoelhando-se ao lado de Dennis. Casamento é uma decisão séria. Precisa de tempo, de certeza. Mas a gente já mora junto, come junto, faz tudo junto, argumentou Pavlik. E o papai sorri quando você está por perto. Antes, ele quase nunca sorria. Dennis tossiu, constrangido. E a Yulia quase não chora mais, continuou o menino. E quando acha que ninguém está ouvindo, ela chama o papai de papai. Alena sentiu um nó na garganta. Sua Yulia, tão orgulhosa, tão desconfiada depois da traição do pai, agora chamava Dennis assim. SHHH, conspiradores, uma voz sutil veio da porta. Era Yulia segurando algo embrulhado em um guardanapo. Você prometeu que a gente diria juntos, repreendeu o irmão, entrando na cozinha. A gente cansou de esperar vocês tomarem coragem. Ela se aproximou e abriu o embrulho. Sobre a mesa, 2 anéis, os mesmos da caixinha de veludo que Dennis mostrará a Alena naquela tarde. De onde vocês tiraram isso? Começou Dennis, mas Yulia o interrompeu. Do seu gaveteiro. Não roubamos, só pegamos emprestado. Por enquanto. Ela estava tão séria, tão adulta naquele momento que Alena não conseguiu conter o riso. A gente acha, continuou Yulia, que família não são carimbos nem papéis. É quando as pessoas se amam e cuidam umas das outras. E a gente já é uma família. Olhou para Pavlik, mas seria legal se fosse oficial. Dennis observou os 4 anéis sobre a mesa, 2 de ouro, 2 de plástico brilhante como sonhos infantis. Depois riu, um riso leve e livre, como se uma carga invisível tivesse sido tirada de seus ombros. Sabem de uma coisa? Disse, levantando-se e estendendo a mão para Alena. Nossos filhos são muito mais sábios do que a gente. Ela se pôs ao seu lado, sentindo um calor se espalhar por dentro. Não vou fazer um pedido agora, disse Dennis, olhando-a nos olhos. Porque quando eu fizer, será um momento especial. Só nosso. Virou-se para as crianças. Mas prometo a vocês, esse momento vai chegar logo. E vamos nos tornar uma família de verdade, com todos os documentos, carimbos e formalidades adultas que vocês tanto querem. Pavlik sorriu radiante. Yulia, então, deu um passo à frente e abraçou Dennis com força. Obrigada, papai, sussurrou. Alena viu seu rosto tremer por um instante, dominado pela emoção. Sempre filha, respondeu ele, abraçando-a de volta. Foi quando Fedósia entrou na cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Que barulho é esse? Perguntou, olhando para todos, até notar os anéis sobre a mesa. Então sorriu compreensiva. Ah, então é isso. Ora, finalmente.
Aproximou-se e pousou suas mãos enrugadas nos ombros de Alena e Denis. Abençoo vocês, disse simples. Vivam muito, amem com força, cuidem um do outro. E lembrem-se, família não está onde há documentos. Família está onde, na hora difícil, estendem a mão, e na hora feliz, abrem os braços. Ficaram ali na cozinha, 2 adultos, 2 crianças e uma mulher sábia, unidos não por sangue nem por papéis, mas por algo muito mais profundo e eterno, amor, confiança, a disposição de estar juntos apesar de tudo. Ainda há muito pela frente, murmurou Denis, passando o braço pelos ombros de Alena. A adoção da Yulia, o pedido oficial, o casamento. Não será fácil nem rápido. Mas vamos conseguir. Juntos, confirmou Alena, olhando para as crianças que se aninhavam neles, uma de cada lado. Lá fora, o dia de maio se esvaía, tingindo a cozinha com uma luz dourada. Em algum lugar na estação de Zelenogradskaya, as macieiras do velho pomar estavam em flor. A vida seguia imprevisível, complexa, mas cheia de possibilidades para quem não temia recomeçar. A segunda chance não chegará como um conto de fadas com final feliz. Viera de onde Alena menos esperava, de uma plataforma deserta nos arredores de Moscou, na forma de um menino de olhos assustados. E se transformará não em um felizes para sempre mágico, mas no início de um caminho real, árduo, que exigiria trabalho e paciência, mas verdadeiro. Como estava escrito naquela fotografia antiga que Alena encontrara antes de deixar Moscou, a segunda chance sempre chega. Só era preciso coragem para estender a mão e agarrá-la. A vida, como costumamos descobrir tarde demais, costuma nos surpreender justamente quando desistimos de esperar. E foi assim, de um lugar improvável e em um momento inesperado, que Alena encontrou a chance de reescrever sua história. Caros leitores, a trajetória de Alena e Denis me tocou profundamente. Cada passo deles, as dúvidas, os medos, as pequenas vitórias, me fez refletir sobre como o destino tece suas redes de maneira tão sutil. Quantas vezes deixamos escapar oportunidades por receio de arriscar? Quantas vezes o coração nos pede para confiar, mas a razão nos paralisa? E você, se estivesse no lugar de Alena, teria coragem de apostar no desconhecido? De abrir mão da segurança ilusória para abraçar uma possibilidade real, mesmo que incerta? A vida não nos oferece garantias, mas às vezes nos presenteia com sinais, e cabe a nós decidir se os seguiremos. Se esta história ressoou em você, se fez você repensar suas próprias escolhas, compartilhe esse momento. Deixe seu comentário, conte como lidaria com um segundo chance. E se acredita que histórias como essa merecem ser ouvidas, acompanhe nosso canal. Há mais relatos de resiliência, esperança e recomeços à sua espera. A vida é feita de lições, algumas aprendidas com dor, outras com alívio. Mas nenhuma delas deve nos impedir de buscar a felicidade. Afinal, como Alena descobriu, o medo não deve ser um muro, e sim uma ponte. E às vezes, basta um único passo para atravessá-la. Que você encontre a coragem de dar o seu.